Que bom que você está de volta aqui com a gente no Encontro Gospel comigo, Alex Gonzaga. Olha, essa série de bate-papos está simplesmente maravilhosa, né? Está sendo abençoadora para a minha vida, eu espero que seja sendo abençoadora para a sua vida também. Está gostando do programa? Está falando com todo mundo? Está falando para todo mundo, poxa, o projeto é muito legal, todo dia tem um convidado. Hoje, por exemplo, eu vou falar dos patrocinadores, mas deixa eu só dar uma préviazinha. Eu sempre brinco quando eu falo com pessoas assim, de uma longa história, e eu sempre falo uma longa história para ter cuidado com a idade dele, porque pode se confundir com a minha, eu não quero passar, mas é papo por mais de metro. Daqui a pouco a gente vem, eu vou mostrar um convidado para vocês. Deixa eu agradecer aqui o pessoal da Cicobi Copemata, que está sempre com a gente aqui. Banco digital da sua vida. Você ainda continua pagando lá aquela, né, taxa para ser banco desses bancos tradicionais, é um absurdo, né? Você mexe com o seu dinheiro, pouco ou muito, e ainda tem que ficar pagando lá todo mês uma mensalidade, ninguém fica descontando da tua conta. Esquece isso. Na Cicobi Copemata você tem a sua conta digital, PJ, né, pessoa jurídica ou pessoa física, custo zero. Aí você vai poder administrar ou pouco dinheiro igual a mim, ou muito dinheiro como convidado que vai estar vindo aí para você, né? Tá creio, bem? Já estou recebendo. Simples, aplicativo super fácil. Eu quero agradecer a direção da Cicobi Copemata. Como é que eu faço? A gente vai estar aqui, vai ter aqui um QR Code para você colocar e já ir direto, abrir a sua conta. Se não, quer fazer isso antes do QR Code chegar, bota lá Cicobi Copemata no Google e você já vai com o link direto. Fácil. Tá agradecendo aos diretores que estão nos ajudando aí da Cicobi, ao Vilma e ao Roberto. Quero agradecer a minha associação musical e também do convidado de hoje. Do convidado. Fica quieto que ninguém sabe que é você. Ih, já vazou lá. Pera, agora não. Mas até a apresentação oficial. Então, o pessoal em casa finge que não te vê. As Bassem, que é música em primeiro lugar. Se você é músico profissional, não. Como é que eu recebo meus direitos? Como é que eu faço para começar a iniciar uma vida de músico? Entre em contato com o pessoal das Bassem, o pessoal vai te dar todas as coordenadas, vai te tratar muito bem, sendo você ainda iniciante ou já um grande profissional de música. A gente agradece muito o carinho lá de todo o pessoal, de toda a direção, né? Com o Slam, com o Cleiton, todo mundo. Obrigado por essa, né? Por essa força que vocês dão a esse programa e, obviamente, pelo músico, porque eu sei que vocês têm um respeito muito grande por nós. E estamos aí, né, querendo cada vez mais aumentar a nossa família do mundo do meio musical gospel nas Bassem. Daqui a pouco a gente vai falar mais dos outros patrocinadores, mas eu quero deixar um abraço para Land Space, para Lu Rodrigues, Lazare Veículos, Teleeletrônica, Abradex e Nova Barra Lavanderia. Agora sim, oficialmente, eu quero falar com vocês o seguinte, é papo para mais de metro, porque esse cara aqui tem uma história, tem história dentro da música cristã, mas tem uma história antes da música cristã, tem uma história hoje também como pastor, pregador da palavra de Deus também, uma pessoa que tem feito muito bem a tantas pessoas, tem sido um canal de bênçãos para tantas pessoas. Meu querido Vaguinho, Pastor Vaguinho, eu posso falar que Vaguinho fica melhor, mas rapaz, graça, bem, muito bom estar com você aqui. Bom demais estar com você, Alex. Muito obrigado, né? Eu sei da sua agenda e a agenda é terrível, é para lá, é para cá. Quando eu tô viajando, você tá no Rio, quando eu ligo, ele fala assim, gente, Alex, eu tô 18 dias fora. Então tá bom, não tem problema. A gente vai chegar lá. Obrigado por ter vindo aqui. Obrigado você pelo convite. É sempre uma honra a gente poder estar junto, né? Sempre uma honra poder bater um papo. Falar aí desse encontro gospel. Eu estava falando com ele aqui em off, pessoal, muito interessante, eu estava comentando sobre simplicidade. Eu sou uma pessoa simples, tenho defeitos pra caramba, mas sim uma das minhas virtudes é ser simples. E assim, esse cara, né, assim, é de uma simplicidade, é de um sorriso fácil, que você vê que não é uma coisa só daqui para fora, é daqui para dentro também pro coração, sabe? E isso é muito bacana, porque aí você pode ficar à vontade e assim, e você vê como as pessoas, como é que Deus é com as pessoas de coração puro, né? Quando as pessoas realmente entregam o seu coração, a sua vida a Deus, como Deus transforma, né? E aí é um cara conhecido no Brasil inteiro, mundo afora, hoje pregador da palavra, um grande profissional também de música, né? Um cara especializado num projeto que o Brasil exporta, que é o samba, né? O Brasil exporta isso, e é um dos precursores, uma das pessoas que ajudou a isso aí ficar cada vez mais forte, e chega, é um abraço, é um sorriso, que maravilha, cara, que maravilha. Obrigado, eu tô aqui já. Eu falei que eu ia falar no microfone também, né? Mas, obrigado, querido. Vaguinho, como é que tá lá na imagem lá, tá bem bonito aí, né? Rapaz, os caras, o Evandro... É assim,
O Evandro até a barriga. O Evandro Felipão, não sei que filtro eles usam, né? Nessa câmera, eu não sei o que é isso. Tá bonito demais, eu tô até... Maravilha. Pastora vai gostar, ficar mais apaixonada ainda. Ai, opa! Beijo, minha querida. Daqui a pouco você vem aqui também. Fabiola. Daqui a pouco você vem aqui também. Um beijo. Você sabe que a gente está completando agora no mês de maio 20 anos de casados e 28 anos de namoro. Que bacana, né? 28 anos de namoro, 20 anos de casado, né? É muito bom, 2 filhos, um de 24, Vaguinho Júnior e o Kainan de 19. Legal, bom uma história. Demais. A mina de fé. Eu tenho uma história com a minha esposa também muito grande. Entre namoro e noivado e casamento, já se vão para lá de 35 anos também, rapaz. É uma vida, né? Que vida, né? Vida, e vida boa, né? Maravilhosa. Mas me fala uma coisa. Bem, vamos começar o nosso bate-papo. E aí, assim, fique muito à vontade, porque os assuntos são muito legais, são muito gostosos. Eu quero saber o seguinte: antes do pastor Vaguinho, do Vaguinho músico, né? Teve o Vaguinho criança. É o Vaguinho que nasceu lá no berço. Como é que foi essa infância, hein? Você nasceu onde, em que lugar, e como é que foi esse início ali? Já foi ligado com música? Já gostava de alguma coisa? Não, o negócio era futebol, bola de gude. Conta pra gente aí. Cara, eu nasci num lugar que eu amo muito, onde eu tenho muitos familiares, muitos amigos. Eu nasci na Vila Cruzeiro, na Penha. Vila Cruzeiro. Alô, Natinho do Novo Som. Morou muito tempo na Vila Cruzeiro. Eu nasci ali na Vila Cruzeiro. Nasci dentro da comunidade mesmo, nasci em casa, na mão da parteira. Igual a mim. Mãe jovem. Eu acho que todos nós, né? Nascemos de parteira ainda. O pessoal nem sabe o que é isso, né, Vaguinho? Não sabe. Parteira, a mãe jovem, ela tinha uma particularidade, né, cara? Ela não enxergava muito bem, ela já tinha 100 anos quando eu nasci. É mesmo, Ela morreu com 103 anos. Que isso, cara? E a mãe jovem é o seguinte, quando eu nasci, ela deu uma tapa e eu não chorei. E aí ela não sem enxergar direito, todo roxo, né? Ela foi e falou, Bibi, tão bonito, grandão, mas nasceu morto. Rapaz. Tem que preparar para fazer o funeral. Então eu já fui dado morto quando eu nasci. A minha avó, Dona Aurora, que era dona de um terreiro de Umbanda e depois se converteu, né? Sim. Foi descansar no Senhor como obreira. A minha avó, ela... estava esperando, né, o primeiro neto, né? Já tinha nascido a minha irmã, a primeira neta. E o meu pai, o mais velho, de 8 irmãos, né, da minha avó, a Dona Concha, que foi a fundadora do Cacique de Ramos. Então, a minha família na Penha era muito conhecida por isso. Ali pelo Cacique de Ramos. A minha avó, mãe do meu pai, fundadora do Cacique, e a minha avó, mãe da minha mãe, dona de um terreiro de Umbanda no morro. Cacique de Ramos, para você que de repente não tá ligado, é um nome. É o templo do samba, né? É um nome, talvez, o mais conhecido por ser ali aquilo que você falou, o templo, né? Do o samba, berço do pagode, samba, né? O berço do pagode, né? É onde o Cacique surgiu de Zeca Pagodinho, Bete Carvalho, Jorge Aragão, Arlindo Cruz, Almir Neto, Vaguinho, Dudu Nobre, Anderson, Leonardo. É o berço, né, cara? Todo mundo começou ali. Dessa nova geração para cá pouco mais, né? Eu tive um pouco mais de história porque meus pais começaram a namorar dentro do Cacique de Ramos, entendeu? Então, com 1 ano de idade, eu já desfilava no Cacique de Ramos. Mas aí, voltando lá ao meu nascimento. E aí, a minha avó, muito triste, falou assim, não, mas ele não vai enterrar ele todo sujo, não. E pegou, já tinham preparado uma bacia com água quente para poder me dar banho, né? Não, para dar banho vivo. Aquele banho vivo. Tá. Quando falou que tinha morrido, pegaram, minha avó falou, não, mas eu vou lavar meu neto antes dele, não vai enterrar assim todo sujo. Aí minha avó pegou e me botou, só que botou na água fria, não botou água quente. Quando botou na água fria... Aí tu reclamou. O que faltava era água fria, tá vendo, gente? Aí foi meu primeiro nascimento nas águas. Bom, muito bom. Não, já foi meu primeiro nascimento nas águas. Primeiro neto. E eu cresci naquele ambiente, né? Comunidade, futebol... Desde 1 ano de idade, frequentando a quadra de samba do Cacique. Família com quantos no total? Pai, mãe e mais irmãos? Eu, meu pai, minha mãe e minha irmã. Só tenho uma irmã. Você e sua irmã. Isso. Que era essa mais velha. Isso. E a minha irmã, eu e a minha irmã, a gente era assim, né? O xodó da família, porque o meu pai, o irmão mais velho de 8 irmãos, e como a bateria do Cacique de Ramos era formada dentro da casa da minha avó, pelo meu pai e seus 6 irmãos. E as outras 2 eram 2 irmãs, onde uma delas, minha tia Yara, era a rainha de bateria do Cacique. Foi a primeira rainha de bateria do Cacique na época. Uma família toda ali voltada pro samba, né? E a princesa da minha tia era a rainha de bateria, a princesa do Cacique era a Glória Maria.
Caramba, que acabou de falecer agora há pouco tempo, a jornalista. Naquela época ela era a princesa de bateria do Cacique. Que impressionante. Então eu cresci nesse ambiente, samba e terreiro de macumba. Eu cresci dessa forma, um dia no terreiro de samba, outro dia no terreiro de macumba, um dia no terreiro de samba. E aquilo que todo jovem de comunidade, cresci jogando bola, brincando de livre batucar, na rua, né? Mas sempre dentro da quadra do Cacique, com os instrumentos, desde 1 ano de idade, né, pegando nos instrumentos para tocar, e assim eu fui aprendendo a tocar todos os instrumentos de percussão, crescendo, e tinha naquela época na Penha uma folia de reis, que a garotada, a folia saía pelo morro, pelas favelas, a garotada ia toda tarde, folia de reis. Eu ficava imitando, tocar. Então você vai tradicionalíssimo nas comunidades ali, né? Isso, a gente vai aprendendo a tocar percussão. E a Penha, até hoje, o Complexo da Penha é um dos lugares assim que forma músicos maravilhosos, cara. A gente tem hoje na Penha o Dada Costa, que é o percussionista número 1 hoje do Brasil, que grava lá no The Voice, que grava com quase todo mundo hoje na música popular brasileira. Tem o Gilcinho, o Wilson, que toca com o Diogo Nogueira, o Fornalinha, que toca com a Ludmilla, o Dadá, que grava com todo mundo. Dali saíram grandes músicos, porque sempre teve essa cultura do samba, do pagode e da folia de reis lá no Morro na Penha. Folia do Seu Geraldo, que era antigamente. A Penha, tradicionalíssima nisso, tal qual um pouco eu vou puxar para a Zona Oeste, que é Padre Miguel, que também é um berço do samba. E meu vizinho, até um pouco tempo atrás, era o Arlindo e Arlindim, moravam na cobertura do prédio que eu moro ali, e a minha esposa, a Aliana, também tem muito interessante, ela morava em Padre Miguel, foi vizinha da Babi, de muro. De muro, depois nos encontramos aqui, e, né, o Arlindo teve aquele problema, saiu dali, quem ficou morando na cobertura foi o Arlindo. Foram lá na igreja fazer uma visita. Exatamente, lá, né? Cara, que interessante, porque são bairros muito famosos dentro do samba, dentro da cultura do samba brasileiro. Isso. E aí o Vaguinho cresce nesse ambiente. Dificilmente ia sair dali né? Sair da estrada do samba. Não era muito, era um garoto assim. Era uma ideia. Bem levado, né? Foi expulso de 3 escolas. Mas era a ideia, assim, eu imagino você ali, né? Criança, adolescente, nascendo no ambiente do samba, com vários ícones, né? Vários exemplos ali musicais, e que já eram profissionais, lógico. O que batia na tua cabeça? Eu quero ser isso, ou foi algo que surgiu? O que me muito para a música também, Alex, foi o fato da minha mãe gostava muito de cantar seresta. Sim. E nós tínhamos um primo que faleceu já, o Renato, que ele era seresteiro mesmo profissional. Pegava violão, tocava em várias serestas. Violão de 7 cordas, né? Minha mãe muitas vezes ia acompanhá-lo e eu ia lá. Eu ia junto, desde de 7 anos de idade, acompanhando minha mãe, o meu primo dela, o Renato. E já apaixonado por aquilo, sabe? Aquele negócio da noite, ele cantando aquelas músicas, Carlos Alberto, né? De joelhos, coisa bem... Nelson Gonçalves, seresteiro mesmo, né? Nelson Gonçalves, aquelas coisas bem antigas. Então eu cresci ouvindo muito samba, por causa das rodas de samba do Cacique. Seresta. E principalmente Roberto Silva, né? Que foi um ícone do samba nos anos 60. Era como se fosse o Zeca Pagodinho nos dias de hoje. Sim. Roberto Silva. E crescendo aí, veio nos anos 70, de João Nogueira, Martim da Vila, Paulinho da Viola, né? A partir dos anos 70 ele começou essa galera toda a fazer sucesso também. No final dos anos 70, Bete Carvalho, que chegou no Cacique de Ramos, viu aquela batucada e começou a divulgar bastante. Ela divulgou muito, eu me lembro. E eu ali, vi alguns especiais. Aos 9 anos de idade, eu peguei no microfone a primeira vez para cantar dentro da quadra do Cacique de Ramos. Era ensaio de bateria, o puxador do Cacique não tinha chegado ainda, e o pessoal estava lá na bateria, eu peguei no microfone e comecei a puxar os sambas, que eu conhecia do Cacique, os sambas antigos, né? Sim. E aí, quando eu comecei a cantar, o mestre de bateria foi, se eu não me engano, não sei se era o G na época, acho que era o G, que era muito amigo do meu pai, criado no morro também, lá na Penha. Vambora, pô, a bateria formou e começou eu cantando ali a bateria, pô, aí depois, esse moleque leva jeito, esse moleque pra cantar samba, não sei o que. Já ficou de olho ali em você. 9 anos de idade. A minha avó se mudou para Campo Grande, essa que tinha um terreiro de macumba foi para Campo Grande, lá em Campo Grande ela abriu um terreiro grande e o meu avô fundou lá também um bloco chamado Unidos Venceremos. E eu com 10 anos já era o puxador do bloco lá, 10 anos de idade, aí foi... Já oficializou você no bloco. Com 14, 15 anos eu comecei a escrever algumas coisinhas, né? Comecei a escrever algumas poesias, né?
porque 14 anos já começa a se apaixonar, né? Já começa a se encantar com algumas coisas, verdade, né? É verdade. E aí comecei a escrever algumas coisinhas, algumas poesias, alguns poemas, e depois fui musicalizando aquilo. Com 16 anos eu comecei a botar melodia naqueles poemas, nas letras. E quando foi 18, 19 anos, eu já comecei a fazer samba com mais profissionalismo, né? Então, paralelamente a isso, você fazia alguma outra coisa? Ou seja, antes de oficializar, eu quero focar aqui, fez algumas outras... Trabalhou em quê? Trabalhei muito. Fala pra gente. Meu pai, um gari da Conlurb. O pessoal conhecer mais o Vaguinho. Meu pai, gari da Conlurb, e minha mãe faxineira. Então a gente tem que se virar. Eu com 13 anos, eu vi que eu queria ganhar dinheiro, né? Eu vi que meu pai não tinha condição de me dar aquilo que eu via com os vizinhos. A gente já morava em Irajá, nós já morávamos em Irajá, já tinha saído da Vila Cruzeiro. Em Irajá a gente morava numa rua que a rua, todas as casas tinham garagem, tinha carro, tinha telefone, né? E no final da rua tinha um barraco de madeira, e esse barraco de madeira era a minha casa. Era o único barraco de madeira que tinha. Por quê? Meu pai, ele não queria me criar, nem a mim, nem a minha irmã, na favela, né? Então ele comprou um terreno com muito sacrifício, pagou em 24 vezes o terreno e fez um barraco de madeira, aí fazia uma parede de tijolo, aí daqui 2 meses fazia uma outra parede, daqui a 2 meses fazia uma outra parede de aceno e foi construindo a nossa casa em Irajá. Casa prestação, isso. E ali a gente já crescendo, e eu vi que eu precisava... eu queria comprar um tênis como comprava os garotos meus vizinhos, se ajudar, né? Eu queria comprar um tênis, eu queria comprar uma roupinha da Pier, né? Pier. Naquela época, tá ligado, lógico, né? Pier, Cantão, tênis da Kaiká, na época. Eram as marcas, né? E eu tinha um grande exemplo dentro da minha casa, que era meu pai e minha mãe, né? Minha mãe hoje já descansa no Senhor. Meu pai hoje tem 86 anos, é diácono da Casa do Senhor. Bacana. E o meu pai trabalhou 35 anos na Conlurb, né, como gari. Sim. Então eu tinha um grande exemplo de trabalhador, de perseverança, de projeto, né? Sim. Meu pai projetou, saiu da favela sem condição nenhuma de morar em Irajá, né? Numa rua que não era favela. E comprou um terreno, e ali fomos para lá, capinamos, derrubamos um barranco, o pai fez um barraco de madeira e ele projetou tudo. Num mês ele fazia uma parede, no outro mês fazia outra parede. Bacana. E fez um cômodo. Aí daqui a pouco botou laje nesse cômodo e fez outro cômodo. E foi assim, então... Perfeito. Você falou, preciso ajudar. Entendeu? Lógico. E eu com 9 anos de idade aconteceu uma coisa muito interessante. Com 8 anos de idade, quando minha avó morava em Campo Grande, na casa da minha avó tinha muita pé de tangerina e pé de manga. E aí eu e meu primo, aquele monte de manga, aquele monte de tangerina, a gente teve uma brilhante ideia, pô, vamos vender tangerina, com 8 anos de idade. Pegamos as tangerinas, botamos na geladeira de noite, as mangas tudo limpinha, lavadinha, e quando chegou no outro dia a gente botou num carrinho de mão e fomos para a beira do campo de futebol, vender tangerina com 8 anos de idade. Meu irmão, vendemos tudo, ganhei um dinheirinho. Ali foi o start, sabe, de que vale a pena você trabalhar, que Deus abençoa. Foi o primeiro empreendimento do Vaguinho. Foi o meu primeiro empreendimento. Bacana. Eu me descobri como empreendedor aos 8 anos de idade. Legal. E eu nunca mais eu parei de trabalhar. Nunca mais ficou duro. Com 14 anos eu assinei minha carteira, 13 anos eu assinei minha carteira como office boy em uma ótica municipal. Eu fui contínuo da fábrica Bangu. Né? Era auxiliar de serviços gerais. Eu fui contínuo da fábrica Bangu, onde hoje é o Shopping Bangu. Shopping Bangu. Então, com 13 anos, eu assinei a carteira, por quê? Com 11 anos, lá na rua, lá em Irajá, era uma rua muito grande, muito comprida, quase uns 2 quilômetros de rua. E até interessante dizer, sabe o pastor Daniel Pereira? Sim. Pastorzão Daniel Pereira? Sim. Daniel tinha uns 11 anos de idade, eu subia muitas vezes e descia aquele morro e saiu já com 18, 19 anos, com um surdo nas costas. Eu tocava na banda das Jovelinas, acompanhava Jorge Aragão, Dicró. Já ganhando um din-din também com a música. Já com 18, 19 anos. Sim. E me lembro que eu subia a rua, às vezes 7 horas da manhã, né, cara, cansado, carregando o surdo. Aí o Daniel tava assim, ó. Ele pequenininho, ele sempre foi mais novo do que eu. Aquele negão com aquele olhão grandão, que assim, magrinho. Aí ele no muro assim, ô Vagão! Meu apelido era, ô Vagão, Jesus te ama, tem uma obra na sua vida, hein, rapaz? Aí eu olhava pra ele, valeu, Daniel. Aí subia, 7 horas da manhã, cansado, ele tinha tocado a noite inteira, né?
Que para os outros não era trabalho, mas você de 10 às 4 da manhã tocando, surdo, cantando. Pô, cansativo. Mas antes disso também em Irajá, nessa rua, o que é a brilhante ideia que eu tive? Meu pai saía muito cedo para ir trabalhar, 4 horas da manhã. Tua mãe era do lar? Minha mãe fazia faxina, minha mãe fazia serviços assim. Minha mãe fazia salgadinho, minha mãe costurava, trabalhou em fábrica de luvas, costurando. Fez também fazia lá a parte dela. Se virava. Então tinha esses dois exemplos dentro de casa. Então eu e minha irmã, muito novo, a gente começou a trabalhar. E com 12 anos, quando meu pai ia descer para poder ir para o trabalho, eu já descia com ele para comprar pão. Eu pegava 7 horas no colégio, meu pai descia 4 horas da manhã, eu descia com meu pai para comprar o pão, subir, comer aquele pãozinho quentinho, que até hoje eu sou apaixonado, um pãozinho quentinho com ovo, para depois eu ir para a escola. Eu subi e desci aquela rua, quase 2 quilômetros, só para comprar o pão. Uma vizinha, Dona Ruth, que eu posso dizer assim que eu agradeço muito já falecida Dona Ruth e a sua família, porque era o único telefone que tinha na vizinhança. E quando eu comecei a tocar com alguns artistas, né, era lá que o pessoal ligava, né? Era o contato. Entendeu? Me lembrou da minha casa. Te lembrou alguma coisa? Né? Era o único telefone da casa, era a minha casa. Aí meu pai pegava e deixava os vizinhos falar. E aí quantas vezes Dona Ruth, ô Vagão, telefone. Mas não chega lá. Chega lá, Juvelino, ô bonitão. Amanhã, 18 horas, tem que estar lá em Niterói, hein? No Cubanco. 18 horas, todo de branco, hein? O show é 7 horas. Pessoas bacanas que nos ajudam, né, cara? Faz parte dessa história, né? Isso tem história, né, meu irmão? E aí, o que eu fiz? A Dona Ruth, né? Eu cheguei para ela e falei, Dona Ruth, eu tô descendo todo dia, tô comprando pão quentinho, 4 horas da manhã. Ah, meu filho, traz pão para mim também, que aí eu já faço o café aqui, que o meu marido sai 6 horas para o trabalho, já sai com pão quentinho, traz 8 pães e um saco de leite. Pão na época, galera, com certeza, pessoal, ó, era bisnaga enrolada naquele papel de pão. Aqueles três naquele papelzinho fininho. Exatamente. Só segurava no papel. Exatamente. Com um barbantezinho, né? E alguns botavam aqui, né? E aí, o que eu fiz? Eu falei, tá bom. Aí eu falei, maravilha. Aí comprei para Dona Ruth no primeiro dia. Digamos que desse assim, R$2, né? Tô fazendo, não me lembro exatamente. Sim. R$2. A Dona Ruth dava uma nota de R$2, que não é no caso. Eu tô dando uma suposição, né? E era R$1,50 que tinha dado. Aí ela pode ficar com R$50 de troco. Os 50 centavos de troco. Eu falei, maravilha. Primeiro dia. No segundo dia, a irmã da Dona Ruth, que morava embaixo da casa dela, já pediu para trazer pão também e o leite para ela. Meu irmão, bom pra conclusão. Caramba. Em uma semana, eu tava com a bicicleta que eu tinha, uma caixa com mais ou menos uns 40 pães atrás e 2 bolsas que a minha avó tinha costurado com uns 12 sacos de... Que saquinho assim? 12 sacos de leite na frente e subindo a rua 4h30, 5 horas da manhã, que aquilo tudo entregando a parte de trás da rua toda, entregando pão e leite. Só faltava aquele cesto para os padeiros de rua, você lembra aqueles caras que levavam... Só não, mas o padeiro passava 8, 9 horas da manhã. Você era antes. Já tinha antecipado. Aí ali eu me tornei realmente um empreendedor. Com 6 meses, eu troquei de bicicleta. A bicicleta que meu pai tinha me dado de segunda mão, eu troquei e comprei uma nova. Caramba, e aí comprei uma chuteira nova, eu também gostava de jogar bola, treinei em alguns times. Botafogo, Flamengo, Madureira, foi onde eu encerrei. E aí, aí eu vi que já não dava mais para estudar de manhã, porque eu já estava eu queria ganhar dinheiro. Não, queria ganhar dinheiro. Eu queria trabalhar e ganhar dinheiro. E aí comecei. Aí quando um dos vizinhos, que eu comprava pão também, ele trabalhava fazendo letreiros de lojas, né? Sim. E ele fazia letreiro para essa ótica municipal, na rua Buenos Aires, no centro, e tinha uma em Madureira também. Aí ele chegou para mim e falou assim, Vagão, você não quer fazer um bico comigo no sábado, não? Sábado e domingo. Por quê? Eu vou trocar o letreiro de uma loja lá no centro da cidade, lá no centro de uma ótica, mas a loja fecha 12h30. No sábado. Aí eu tenho que pegar lá 1 hora, de 1 até umas 5 horas. Daí ter bronca.
e depois no domingo o dia inteiro trabalhar no domingo. Porque segunda a loja Aí eu falei, quanto o senhor vai me dar? Digamos assim que eu vendendo os pães todinho na semana inteira, eu ganhava uns 10 reais de lucro. Sim. 10 reais de lucro. Sim. Que já era um dinheirinho para quem tinha 12 anos de idade. Lógico. Né? Tô falando 10 reais naquela época. Hoje é como se fosse aí uns 100 reais. 100 pratas. Como se fossem 100 reais. O cara vira e fala assim, para trabalhar no sábado e no domingo, que ia me dar 200 reais. Que isso? Para trabalhar meio período, né? De 1h da tarde até 5 horas. Você só falou quando que eu começo. Ele, mas tem que ser esse final de semana agora. Eu falei, vamos embora. Falei com a minha mãe, deixa eu pedir minha mãe. Pedi minha mãe, não, pode ir. O vizinho lá, pode ir. Aí eu fui, meu irmão. Rapaz, fui lá, trabalhei com ele, papapá. No domingo, o dono da ótica foi. O dono da ótica era um senhor chamado Seu Wagner também. Não, Seu Arthur. Seu Arthur. E ele tinha um filho chamado... Não, Seu Arthur. E ele era fã de quem? Do Wagner. Músico, Wagner. Música clássica, erudita, né? Ele era fã. Quando ele tava lá vendo a gente trabalhando lá, eu era muito magrinho, né? Alto, mas magrinho. Lá trabalhando lá, concentrado, trabalhando. Ele, pô, garoto trabalhador, hein, rapaz? Quantos anos você tem? Eu falei, eu tenho 13. Já tinha feito 13 anos. Tenho 13 anos. Ele, rapaz, qual é seu nome? Wagner. Pô, Wagner. Wagner é nome de músico, hein? É nome de músico, hein? E de músico famoso. É de músico, hein? Eu falei, eu não sabia não, nem sabia, né? Eu conhecia Martim da Vila, João Nogueira. Um clássico igual Wagner, você não conhecia. Eu sabia lá que eu falei, que Wagner é esse que esse cara... E aí, conclusão, meu irmão. Ele, você não quer trabalhar aqui, não? Eu tô precisando de um office boy, contínuo. Office boy aqui, serviços gerais, chegar aqui cedo, varrer, preparar, passar um paninho, abrir a loja, abrir a ótica. Você quer vir para cá? Tem um salário mínimo e mais um dinheiro da passagem por fora. Eu falei, pô, trabalhar de carteira assinada. Meu irmão, para quem veio do morro naquela época... Quando você chegava em casa, a mãe, o pai, meu filho trabalha de carteira assinada. Que valor que tinha isso, né, cara? Isso era um orgulho para o pai e para a mãe. É verdade. Né? Falei, mãe, o dono lá da ótica quer que eu trabalhe lá. Mandou já ir na segunda-feira. O que eu faço? Posso ir? No domingo, quando eu voltei, ele já mandou ir na segunda-feira. Posso ir? E a minha mãe tinha que assinar, né? Carteira, a mãe tinha que assinar para tudo. Ela, é mesmo? E a escola? Eu falei, não, vou estudar de noite, Exatamente. Aí falei com meu pai, vai parar de estudar? Não, vou estudar à noite, pai, vou estudar. Aí fui e assinei minha carteira. Legal, cara, fiquei 3 anos nesse primeiro emprego meu de carteira assinada. Carteira assinada. Entendeu? E aí fui. Legal. Cara... Você me lembrou... Eu vi que não dava para parar de trabalhar até hoje. Eu não consigo parar. Você me lembrou agora. A minha primeira carteira assinada foi com 15. Eu terminei meu primeiro grau, né? Até a 8ª série. Quando comecei o segundo grau, eu falei a mesma coisa. Falei, pai, mãe, vou estudar à noite, segundo grau, e vou trabalhar. E fui contínuo da fábrica Bangu, onde eu shopping Bangu. E isso é muito importante, né? Tem um teatro lindo lá agora, sim, né? Sim, tô sabendo que tem vários eventos lá. Quanto é importante isso, né? Isso se perdeu um pouco no tempo. Agora, agora tem um jovem aprendiz, né? Que é mais ou menos essa linha de contínuo e tal. E isso é muito importante para você que está em casa. Eu gosto muito de bater esses papos antes de entrar numa outra fase, que agora vai ser uma outra fase musical e tal. Mas eu gosto muito desse papo, sabe por quê? Porque tem muitas pessoas que pensam que da mesma forma que elas nascem, elas vão morrer. Não, sabe? E não é assim, né? A vida dá voltas para o bem, voltas para o mal. E você pode escolher. Né? Você pode chegar e falar assim, olha, Deus, me ajuda de uma certa forma aqui, eu vou dar o máximo aqui, porque Deus lá em cima quer que todo mundo se dê bem. Né? Às vezes a gente não se dá bem. Deus sempre está criando uma oportunidade para quem quer fazer alguma coisa. Exatamente, agora você tem que querer. Você também tem que fazer a tua parte, né? As pessoas às vezes ficam deitados ou sentados esperando que o maná caia do céu. Isso é bom. Por isso que eu gosto de falar também dessa infância e adolescência. Beleza, saiu, mas aí a veia da música tá rolando, né? Vamos lá. Pagode rolando, desfilando no Cacique todo ano, na bateria, indo pro ensaio, 14, 15, trabalhando, 18 anos. Como é a virada? Sai da ótica, ficou lá os seus 3 anos. A partir dali, quando que você se torna um profissional de música? A também ganhar um dinheirinho na música, secular até então, samba. 18 anos eu comecei a fazer realmente músicas, né? Isso. E aí foi quando veio aquele boom do fundo de quintal, no Cacique de Ramos. Na loja ainda ou já tinha saído? Já tinha saído. Fiquei na loja até os 13, 14, 15...
Até os 16 anos. Tá. Até os 16 anos. Saí da loja, fui trabalhar numa... Saí da loja que eu recebi uma proposta para trabalhar numa agência de turismo, Bancor, na Rua México, ali no centro da cidade. Sim. Que ganhava já um pouquinho mais, era um salário e meio, e já tinha também uma merrequinha melhor, e já trabalhava demais, tinha uniforme, entendeu? E Já saí não era da contínuo, ótica, já não era office boy. já saí da ótica para trabalhar numa agência de turismo Bancor. Trabalhei 2 anos também nessa loja. Quando eu fiz 18 anos, eu já estava naquele ritmo já de samba, né? A roda de samba não foi nos anos 80, né? Finalzinho dos anos 80, 88, por ali. E aí foi quando o pagode deu aquele boom com o Fundo de Quintal, Arlindo Cruz, Sombrinha, aquela formação, né? Segunda formação do Fundo de Quintal, e as rodas de samba, e aquilo ali foi o que eu era apaixonado, isso né, seduzia, cara? né? E aí o Maurição, que era meu amigo de infância, da Vila Cruzeiro, né? Eu já morava em Irajá, mas estava sempre na Penha com os amigos, porque desfilava na bateria, e todo mundo quase da bateria do Cacique era lá da Vila Cruzeiro. Convívio da tua infância ali, né? Os teus amigos de infância, sim. Tios, primos. Então estava sempre naquilo ali. E aí com 18 anos, cara, eu coloquei, pô, eu quero ser músico, quero tocar pagode. Quero viver de música. Quero viver de música. E comecei, aí a gente montou um grupinho de pagode, eu e o Maurição, o irmão dele, falecido, lá na Penha, e começamos a tocar em alguns lugares. E começamos a compor junto. O Maurição hoje, ele é compositor de vários sucessos do Zeca Pagodinho, Arlindo Cruz, né? Ele é parceiro de algumas músicas com Arlindo, Música do Belo, Fim da Tristeza, Zeca Pagodinho, Olha Aquela Estrela no Céu, Olha Aquela Estrela no Céu, do Maurício. E aí a gente começou a fazer música e gravamos, cara, uma música com... De repente, ouviram uma música nossa, a gente cantava muito no Cacique de Ramos, na roda de samba do Cacique de Ramos, às quartas-feiras. Sim. Dava muita oportunidade para as pessoas mostrarem músicas novas. Sim. Naquela época, na roda de samba, você na roda de samba, você só cantava música inédita. Entendeu? Era muito raro alguém chegar e cantar já uma música de sucesso, tá? Né? Até porque as rádios nem tocavam muitas músicas, né? Não tinha rádio específica de samba. E de repente era feito para isso mesmo, para você mostrar as coisas, né? Perfeito. E aí, naquelas rodas, a gente conheceu Beto Sem Braço, Zeca Pagodinho, Arlindo Cruz. E a gente sempre novinho ali, eu e Maurício, mas o pessoal gostava da gente. E, pô, a gente mostrou a música, aí começamos a mostrar música também. Eu e Maurição, a Beto Sem Braço se apaixonou pela gente. Aí já fizemos música com o Beto, fizemos uma música com... Já começou a compor com essa galera já de tem nome. Música com o Beto Sem Braço, tem música com o Arlindo, eu tenho música com Luiz Carlos da Vila, cara, que foi um dos grandes poetas do samba, que fez o Show Tem Que Continuar, né? E aí, até que daqui a pouco... a gente recebe a notícia, Marçal vai gravar uma música de vocês. Que era uma música até que falava de macumba, né? Pra melhorar, pra segurar a minha banda, vou pedir proteção ao povo de Aruanda, o que eu vivia no momento. Era a tua referência, perfeito. E aí o que aconteceu? Nesse disco do Marçal, os compositores eram Chico Buarque, Vinícius de Moraes, Geraldo Babão, Ney Lopes, que eram os grandes nomes, Beto Sem Braço, Arlindo Cruz, que era um nome já, Zeca Pagodinho. A nata. Que já era a nata do samba. E lá no meio do disco tava lá Wagner Bastos, Maurição e Cezinha. Que era 3 garotos de 18, 19 anos, entendeu? Estavam literalmente iniciando ali uma carreira. O que aconteceu, meu irmão? Foi uma música para rádio, que era a participação da Alcione, com o Marçal. Você partiu. Um dia a música estourou, logo depois entrou outra música. Qual a música que entrou? A música do Vaguinho e do Maurição. Rapaz. A música Povo de Aruanda. A música explodiu, foi um sucesso nas rodas de samba, o disco virou, e aí já não era um compositor qualquer, né? Não era um nome desconhecido. Porque no meio dessa nata do samba, né, estoura uma música de 3 compositores novos, né, que eram os mais novos, e aí o pessoal já começou a pedir música. Pô, manda uma música. Os cantores e cantoras do samba começam a falar, gente, tem uma música pra mim, dá uma ouvida. O que aconteceu? Uns 2 anos depois, o Arlindo Cruz sai do Fundo de Quintal. E o Arlindo Cruz já era, assim, o maior compositor na época. Eu estou te falando dos anos 80. Sim. Já era quase todos os sucessos dos cantores de samba, já era do Arlindo Cruz. Assinado por ele. O Arlindo, primeiro saiu Sombrinha, depois saiu o Arlindo. O Arlindo lançou um disco solo e me chamou para fazer parte da banda dele. Eu, Anderson, do Molejo, Andrezinho, que era um grupo que a gente tinha chamado Nossa Banda. A gente montou um grupo que depois virou o Grupo Molejo.
né? Tanto que no Molejo, eu fui o primeiro vocalista do Molejo, fui fundador. 2 músicas de sucesso do Molejo são minhas, né? Quem samba com Molejo samba diferente, viu? Essa é minha. Sim. E a outra que quase ninguém conhece. Brincadeira de criança, como é bom, também é minha. É verdade. E aí o que aconteceu? O Arlindo saiu, fez a carreira solo para 1 ano, fez 1 disco, 2 discos solos e resolveu fazer de novo uma dupla, Arlindo Cruz e Sombrinha, que também era um outro ícone da época, né? Porque o Fundo de Quintal deu o boom com esses 2 caras ali no vocal e nas composições. O Arlindo vai fazer um disco com Sombrinha, e aí a gente ia fazendo um monte de música, eu e o Maurição, né? Mas só tinha gravado aquela música com o Marçal, já tinha 2 anos que a música tinha estourado. Sim. O Arlindo vai, o Maurição me liga, cara, tu não vai acreditar. O Arlindo botou a música nossa no repertório do disco dele do Sombrinha. Falei, tu tá de brincadeira, porque já era Arlindo sozinho já era uma coisa, Arlindo imagina Sombrinha. Os caras, imagina falei, a dupla. Tu tá louco, pô. Não mente pra mim não, tu tá maluco, tu tá doidão, tu tá doidão. Tu fumou muito. Não, rapaz, tô te falando, o cara vai gravar. Pô, cara, e gravou, meu irmão. Arlindo Cruz e Sombrinha gravaram a música minha e do Maurição. Quando gravou, cara, que saiu o disco, tava lá, a ficha técnica quase toda era a música da Arlindo Cruz e Sombrinha, tinha a música do Zeca, a música do Almig Neto, se eu não me engano, Beto, e lá também no meio, lá no finalzinho, música de Vaguinho e Maurição. Caramba. E era um partido alto que caiu na graça do povo, o pessoal cantando nas rodas de samba, e dali em diante, cara, assim como compositor... Você começa a marcar o teu nome. Começo a marcar meu nome. Aí veio o Grupo Raça, Sim. pediu música, aí primeiro sucesso, assim, na época do pagode mesmo, já da outra geração, foi com o Grupo Raça, Gato Manhoso, uma música que fez muito sucesso com o Grupo Raça. E aí depois veio Molejo, aí veio El Chan, gravei 3 músicas com El Chan, Sorriso Maroto, o meu coração está deserto, Boca Louca, Swing Simpatia, Negritude Júnior, Soeto, quase todos têm música uma de sucesso carreira minha. consagrada como compositor. Vamos dar uma pausa aqui só para falar. Felipão, dá um giro aqui para mim, tá? Então vamos lá. Como compositor, o Vaguinho se estabelece. Sim. Não é isso? E começa, obviamente, a receber, né, os lucros e tal. Paralela a isso, eu lancei Os Morenos em 94. Então, o Vaguinho cantor, a nível de artista, compositor, né? Compositor, ele fica ali, obviamente, na base musical. Mas quem aparece nos programas tal, é o artista. Sim. Como é que foi a transformação, né, do Vaguinho compositor pro Vaguinho artista? Vamos lá. Cara, foi muito engraçado. Porque é o seguinte, preciso começar a puxar. É muito papo para mais de metro. É muito papo. Aí, Alex, que entra a vida que eu comecei a viver, né, cara? Com tudo isso, ganhando dinheiro como compositor, vieram droga, bebida, e aí eu fui me perdendo cada vez mais nas drogas, até que chegou em 93, quando mudou o nome de nossa banda para Grupo Molejo, que o Anderson foi gravar a Caçamba, traz a Caçamba, e o Anderson, assim, meu irmãozão e o Andrezinho sempre foram muito profissionais, e eu queria uma vida louca. Eu já estava ganhando dinheiro como compositor, já estava cheio de namorada, já estava pintando e bordando, Sim, usando muita droga. Eu não queria aquela responsabilidade, eu saí do grupo. Eles ainda tentaram, depois do disco já lançado, a Caçamba, pô, fica com a gente, pai, mas eu não, vou acabar atrapalhando vocês. Que eu tenho um pastor amigo meu que ele fala uma coisa, o pastor Silvino, ele é muito sábio, o pastor Silvino é um ancião de 70 e poucos anos, que ele tem acho 4 ou 5 formações. É professor de matemática, é fisioterapeuta, é professor de português. Um currículo extenso. É uma pessoa, assim, professor de teologia, uma sabedoria muito grande, mas é uma pessoa muito simples. E ele fala uma coisa, falou uma vez, eu ouvi ele falar uma coisa, que isso aí eu peguei para a minha vida. Ele falou assim, a gente fala, pô, o cara tá atrapalhando ali direto, não sei o quê, tá atrapalhando o pessoal fazer as coisas lá, não sei o que. Ele rapaz, não atrapalhar. Se as pessoas soubessem uma coisa, que não atrapalhar já é um grande dom. O pessoal fala como é que é? Se eu não puder ajudar, eu não atrapalho. Cara, ele falou assim, rapaz, se as pessoas soubessem que não atrapalhar é um grande dom. Ele deve ser o dom dessa frase, né? Ó, se eu não puder te ajudar, pelo menos eu não te atrapalho. Rapaz, mas aquilo ali, sabe, mas ele falou no momento, assim, não atrapalhar, já é um dom. É verdade. Eu peguei aquilo.
Mas aí, voltando lá ao assunto, eu falei, cara, eu vou acabar atrapalhando vocês. Saí do grupo, o molejo estourou com a caçamba. Quando foi em 94, final de 94, eu já gravando com muita gente, eu comecei a fazer assistência de produção com Jorge Cardoso. Eu gravava muito com Bira Havaí como músico, gravei nos discos de várias pessoas como músico, Repique, Tantã, Ganzá, então Tamborim, Beck. Além do papel de composição, você começa também a trabalhar na produção e participação como músico nas gravações. Minha vida era dentro de estúdio. Perfeito. 24 horas dentro de estúdio. Uma outra experiência já dentro de estúdio, literalmente, como músico contratado para executar. 24 horas de músico. Eu ou estava no estúdio ou estava acompanhando Arlindo Cruz, ou estava acompanhando alguém. Sim. Tá? Fazendo shows também? Isso. E fazendo shows também, acompanhando alguns artistas. E aí o que aconteceu? Chega em 94, eu já era conhecido com algumas músicas já gravadas e também como músico, até que o Jorge Cardoso vira para mim e fala assim, Vaguinho, a BMG tá procurando um grupo, e ela quer um grupo carioca, com a cara do Rio de Janeiro, para lançar. Porque eu só para contratar tinha acabado de vender 2 milhões de discos, estava estouradaço. Tava o Zeca Pagodinho na gravadora, a Alcione e o Grupo Raça. Com teu chamega, meu xodó, tinha estourado de uma tal maneira. Mas eles querem um grupo com a cara do Rio de Janeiro, com a cara do carioca. Cadê aquela rapaziada tua? Eu falei, cara, tem o Gilmar PQD, tem o Betinho, o irmão dele, que a gente tava sempre tocando, sempre se reunia para fazer alguma coisa, né? Tava muito na época da música baiana, e a gente tinha uma banda baiana também, que a gente se juntava para ganhar um dinheiro, tocava na Ilha dos Pescadores. Sim, aqui na Barra, sim. Conclusão. Falei, não, eu tenho essa rapaziada, eu tenho. Aí o Jorge, cara, monta essa rapaziada então, pra gente gravar uma música e mostrar pra gravadora. Aí chamei o Gilmar, chamei o Betinho, chamei o Charles André, que era baixista do Molejo, né? Que hoje um dos maiores compositores de sucesso do Brasil, Charles André, é um ícone. Sim. Chamei o Alex, tocava teclado com a gente nessa banda de axé, e o Marcelo Moço, baixista, e o Marcelo, baterista. Eu juntei, chamei um por um, a proposta é essa aqui, a gente montar um grupo que a gravadora está procurando, a gente faz um pagode, vamos fazer um pagode na Barra ali, arrumar um lugar para a gente fazer, para reunir o pessoal vê a gente tocando lá, vamos ensaiar direitinho, e eu era o cantor da banda. Só um minuto, o que na época era muito comum, né, Vaguinho, creio eu, por exemplo, antigamente as gravadoras, de vez de pegarem grupos às vezes já formados, eram justamente essa ideia, né? Cara, vamos montar um grupo aqui, eu quero esse perfil assim, esse perfil aqui, como mas foi o Moreno, todo mundo tarimbado, exatamente. Né? Com todo mundo que já vinha ralando. Procura aí o pessoal. Aí chamei o Ezio, filho do falecido delegado da Mangueira, que também é amigo nosso de roda de samba, criado no samba junto com a gente. Sim. Montei o grupo, chamei um por um. Escolhi a dedo um por um, montei o grupo, não tinha nome. O Jorge Cardoso marcou de levar o Serginho Carvalho, falecido Serginho Carvalho, que foi diretor de muitas gravadoras, para assistir o grupo na Barra. Tinha um amigo nosso, tinha um restaurante que tinha falido na Barra, na beira da praia, onde hoje é aquela picanha da Barra ali. Sim. E a gente pegou aquilo ali, botamos as mesas, botamos um som, chamamos a família de todo mundo. Era um lugar para 200 pessoas, nós colocamos as 700 pessoas, engarrafou a rua e chamamos o pessoal, o grupo Raça estouradaço, o Delso Luiz foi lá para assistir a gente, legal. O Delso que já era amigo, e alguns compositores, Ronaldo Barcelos, parceiro do Delso. E, cara, aquilo lotou. O Serginho ficou encantado. Eu cantando, né? As músicas de sucesso de Rodriguinho, Os Travessos, né? Sorria que eu estou, a caçamba, molejo, só para contrariar. Todos os sucessos da época, né? Todos os sucessos. Os caras ficaram maravilhados. Cara, o grupo é muito bom, cara. O cara é muito carismático, cantor. Não, vamos levar eles lá na gravadora. Marca para eles semana que vem na gravadora, mas grava já uma música. E agora? Eu tinha já várias músicas gravadas. Aí eu pensei numa música, falei, pô, essa aqui, essa. O Charles também já tinha algumas músicas. O Delso foi no evento, né? Nesse pagode, o Delso Luiz e o Ronaldo Barcelos. O Delso é o maior compositor de sucessos do pagode, sem dúvida nenhuma, dos anos 90. Certo. De cada 10 músicas de sucesso, 7 eram deles. Uma minha e uma do Charles. E aí o Delso foi, quando o Delso chegou no outro dia, me liga, mano, pô, parceiro, que a gente também tinha algumas músicas, Brincadeira de Criança é minha e dele, certo. Música Pel Chão, todo mundo de olho também é minha e do Delso. Parceiro, cara, eu fiz uma música pensando em vocês, cara, naquele clima de vocês ali na beira da praia, entendeu?
pô, vocês, cara, tem tudo pra dar certo, cara. Eu fiz uma música com o Ronaldo, eu voltei no carro fazendo uma música aí, a cara de vocês. Como é que é, Adelson? Aí ele cantou. A gente tem tudo pra dar certo, fica comigo, com você por perto, tudo é tão... Marrom bombom, nossa cor marrom. Falei, Delson, que tiro, meu irmão. Manda pra mim essa música aí que eu vou... Não, vem aqui buscar. Porque naquela época não tinha WhatsApp, e-mail, nada disso. Né? Pegava na fitinha e levava. Lá na usina no dia seguinte, peguei a fitinha na casa dele, levei pro Jorge Cardoso. Aí, Jorge, marcou no outro dia o estúdio, a gente foi pro estúdio. Como eu fiquei rouco, né? Eu fiquei muito ansioso com tudo que estava acontecendo. Cara, é a oportunidade da nossa vida. Um misto de coisas aconteceram ao mesmo tempo. A BMG era a gravadora na época. Sim, Zeca Pagodinho, Alcione, só para contrariar e raça. Era os 4 artistas do samba que estavam estouradaços na época. A BMG tinha uma tradição muito grande no samba, né, Vaguinho? Aí eu falei, cara, é a oportunidade da minha vida. Esse grupo agora na BMG. O moleque já tinha estourado na Warner. Aí eu falei, é a oportunidade minha agora, cara. Vou agarrar isso com unhas e dentes. Aí chamei, vamos pro estúdio. Peguei a música no dia seguinte fomos pro estúdio. Na mesma noite nós fomos pro estúdio. E eu nervoso, né? Já tinha cantado um dia antes, a noite inteira para mostrar o trabalho pro pessoal da gravadora, que foi no pagode. Sim. Que nervoso, conclusão, fiquei muito rouco. Fiquei rouco, sem voz nenhuma. Quando chegou no estúdio, na hora de botar a voz guia, né? A voz guia na música, no Marrom Bombom. Falei, cara, eu tô muito rouco, Alex. Bota a voz pra mim, depois eu refaço, depois eu coloco a voz no lugar. Só pra botar a guia ali pra galera. O negão abriu a voz. Eu me lembro como se fosse hoje. A gente tem tudo pra dar certo. Fica comigo, tira a calça jeans. Na areia o nosso amor, no rádio o nosso som. Tem magia nossa cor. Rapaz, quando ele cantou, eu fiquei assim, ó. Quando é que tu tava aqui? Tu nunca tinha cantou com a gente no grupo. Não, cara, a minha onda é aqui, ó, no teclado. Toca muito teclado, pianista clássico, formado. Pô, a minha parada é essa aqui, cara. Eu gosto de tocar, Falei, não, cara. Cara, tu canta demais, cara. Tu que vai, aquele vozeirão, né? Canta demais, o Alex, Marrom Bombom. Eu falei, não, cara. Falei, meu irmão, não vou botar voz nessa música mais não, cara. tô fora. Falei, não, cara, mas você, pô, cara, você é nosso frente. Eu falei, não, cara. A voz desse cara, meu irmão. Manda com essa voz pra gravadora. Bota a voz dele. A voz dele era muito diferente, muito diferente. Mandou pra gravadora com a guia mesmo? Ou mandou pronto, só com a guia? Mandou, mas aquela guia... então. Uma guia produzida. Aquela guia da malandragem, né? Uma guia produzida. Aquela guia da malandragem, né? A guia aquela produzida. Guia malandra. Tudo bonitinho. Aí mandou, só a guia, tá? Pô, chegou lá, pô, gravamos no Transamérica, meu irmão. Gravamos no Transamérica. Aquela guia pro produtor falar assim, ué, é já a final. Não, isso é a guia. Não, só fizemos só. Gravamos no Transamérica. Transamérica, ali perto da Mangueira ali. Sim. E aí foi, né, meu irmão? Quando chegou lá, que os caras ouviram a música, caraca, que voz é essa? É daquele magrinho? Não, é um outro cantor também, tem um outro cantor no grupo, não sei o quê. Cara, mas a voz desse cara... Pô, vou mandar aqui, vou mostrar pro pessoal de rádio aqui. Chamou os divulgadores, olha isso. Caraca, que explosão, isso vai explodir. Marrom bombom. Nossa, isso vai explodir. 2 dias depois a gente estava entrando na gravadora para assinar um contrato. Para ser apresentado pro Luiz Oscar Niemeyer, que era o presidente da gravadora. Sim. Neto do Niemeyer. Quando chegou lá, não é Luiz Oscar não, cara. Não é Niemeyer. Quando chegou no dia da reunião, com o presidente da gravadora e toda a diretoria, para eles conhecerem a gente foi todo mundo arrumadinho, né? Bonitinho, cabelo... Cheirosinho, cabelo engomado. Aquele cabelo... Engomadinho. Pingando, né? Naquela época. Óleo, pegando óleozinho. Pingando de Neutrox com vaselina, né? Quando chegamos amarelo. Chegamos na portaria, na recepção, a menina vai, a secretária, o grupo que o presidente e a diretoria tá esperando, né? Peraí que eu vou avisar lá. Pegou no telefone, na recepção. Ô, seu Serginho, o grupo que vocês estão esperando aqui, tá? Os morenos. Todo mundo queimadão de praia, malhadinho, todo mundo malhadinho. Você tá brincando. Os meninos estão aqui, o grupo aqui, os morenos que vocês estavam esperando. Você tá brincando. Aí
A gente tudo... Que isso? Eu me lembro quando você tava com um casaco assim, jeans também, mais cortado, molhadinho, todo mundo, mas queimado, a gente só via na praia jogando bola, futebol, pá. Aí entramos, aí o presidente, rapaz, eu tô muito impressionado com essa voz, não sei o que essa voz, pô, isso é dele ali, do Alex, tá? Ah, você que é o cantor? Ele, não, o cantor é o Vaguinho. Não, rapaz, mas a sua voz, eu falei, não, tem esse negócio de eu ser cantor, não, pode botar ele como cantor mesmo. O negócio é assinar aqui a história. Meu irmão, o negócio é assinar, lógico. Depois a gente vê, cara. Resolve. Depois a gente vai cantando um por um. Aí o cara foi, não, marcar com vocês então, daqui a 2 dias para vir assinar o contrato, vou preparar o contrato, tá bom? E como é que é o nome do grupo? Aí olhou um pra cara do outro, Os Morenos. Que isso, cara. Aí o presidente olhou pra mim assim, Os Morenos? Você é Os Morenos. Aí o Jorge Cardoso falou pra mim, é Os Morenos o nome do grupo? Eu falei, é Os Morenos, pô. Não, Os Morenos, rapaziada. Os caras tudo olhando pra minha cara assim. Aí o presidente, aí os caras, um olhou um outro, ficou assim, né? Os Morenos. Aí o presidente virou pra mim, rapaz, que nome maravilhoso. Bom, cara. Pô, dá assim, Os Morenos, te pode explorar muito a América Latina toda, México, Paraguai, o mercado do samba no Paraguai. O Razão Brasileira com a música Eu Menti, quando era o sucesso no Paraguai todo, o Razão Brasileira. Ele, rapaz, o mercado no Paraguai, no Uruguai, nos países vizinhos nossos aqui, tá crescendo muito, os caras estão fazendo show, estão enchendo estádio. E Os Morenos, Los Morenos... Mal sabia o presidente que era a secretária lá da entrada que tinha dado o nome. Parabéns, hein? Parabéns, que ideia, hein? É um nome que a gente pode expandir para as Américas todas. E algum dia na vida você contou para ele que era a secretária que falou? Eu contei pro Jorge Cardoso. Aí, cara, no dia seguinte, eu já fui no Marcas e Patentes ali no Meia. Pô, deixa eu registrar o nome. Registrei Os Morenos, grupo, marca, tudo, registrei, abri a empresa, Os Morenos, tudinho. E aí começou Os Morenos. Sucesso. Foi embora. Vamos pular um pouquinho agora, e que você já chegou até então, pelo que eu vejo, a praticamente o teu ápice, você sai dos Morenos, faz uns trabalhos também solos, né? Certo? O que aconteceu? Os Morenos começou com o Alex cantando, exatamente. Né? Marrom Bombom, Teu Charme. No terceiro disco, só como a voz do Alex pegou e Marrom Bombom foi um sucesso assim, deixa o cara. Que explodiu. De 94 até o final de 95, foi a música mais tocada nas rádios. Estourada. Era difícil a gente trocar. Lógico. Né? Tinha o Charles que cantava, o Ezio também cantava muito bem, e eu cantava. Sendo que no show, eu cantava 70% do show que cantava, que animava, né, no meu jeito. Você era o frente da banda, como o pessoal fala. Mas no disco, na televisão, era o Alex lá, cantando. Sim. Na hora de falar, ele fala, tu que fala lá, tu que tem o jeito, aí eu pegava, falava, e aí, Xuxa, pá. Então, já de uma maneira assim, eu já tava... Mas não tinha música nenhuma comigo no rádio. Até que chegou no terceiro disco que eu gravei a música Tô Dentro, Tô Fora e o Amor de Verão, que o Biravaí foi produzir. E aí, nessas duas músicas, o João botou na rádio, a FM o dia, as músicas estouraram. Aí, dali em diante, já foi difícil. Quando chegou em 98, aí eu gravo a Mina de Fé. Aí a Mina de Fé foi... Estourada também, né? Mina de Fé até hoje é considerada entre as 3 músicas de pagode de maior sucesso do Brasil. Em que ano isso? 98. 98, né? Parou! Tem uma coisa muito importante, né? Pausando aqui esse super bate-papo que você tá vendo. Eu tenho... Olha, daqui a pouco você vai ver o restante do episódio, tá? Que tá demais, né? Mas eu tenho aqui uma presença muito especial de um grande amigo meu, diretor da Cicobi Copemata, que, como vocês sabem, é uma dos nossos patrocinadores, que apoiam aqui também financeiramente o projeto e, obviamente, culturalmente também o projeto. Tô aqui com um filme, você sabe que eu sempre fico falando, gente, olha, esquece aquela coisa de conta bancária, né, em bancos tradicionais, porque você hoje tem, né, a Cicobi Copemata, que pode te dar uma conta gratuita, que você tem ali vários movimentos para aplicar, para desenvolver as suas finanças. E esse cara tá aqui hoje, que é o Vilmo, para falar para você muito sobre a Cicobi Copemata. Vilmo, obrigado por você estar vindo aqui, cara. Agradeço, Alex. Obrigado a Cicobi Copemata por ser parceira do nosso programa. Você sabe que eu sou um fã incondicional seu, em primeiro lugar, né? Agradecer a presença, por estar aqui nesse prazer momento nosso, cara. Oportuno aí. E mais ainda, me sinto mais lisonjeado pela oportunidade que Deus me deu, né? De representar essa marca que é o Cicobi Copemata, sim. onde eu visto essa camisa com muita honra, com muito orgulho, muita dedicação. E muito talento, muito conhecimento do mercado, né, Vilmo? A gente sabe disso, né? São 30 anos aí de atuação no mercado financeiro, né? Exatamente. E só uma correção, ainda não cheguei como diretor. Já estou profetizando.
Já estou profetizando, recebe. Hoje eu estou no cargo de regional do Rio de Janeiro, né? E o Cicobi Copemata, ele teve a oportunidade de entrar nessa praça, sim, também como São Paulo, e atuação muito forte em BH e Zona da Mata. Mas gostaria aqui de agradecer meu presidente César. Obrigado, César, por estar com a gente. Responsável pela nossa cooperativa, 25 anos. A cooperativa faz aniversário agora em agosto. Vamos ver se a gente consegue trazer um dia o César também aqui, né? Com certeza, você já é nosso convidado. Vamos lá. Vou mandar um convite para você. Tá. Vai ser lá em Cataguases, onde nasceu a Copemata. Tem uma história muito bacana, né? E agradecer o nosso diretor Humberto, o diretor Vinícius, nossa diretora Cristiane, a minha superintendente que me trouxe para o Copemata, que foi a Márcia, o Cavaca, que é um grande amigo e também superintendente, e a Valéria, que também é superintendente. A Valéria, ela cuida da parte middle da Copemata. Legal, obrigado aí a todos esses nomes que foram citados, obrigado a vocês, né, dessa super equipe da Cicobi Copemata por estarem nos ajudando culturalmente com esse projeto e também financeiramente. A gente sabe que vocês sabem que temos custos, né, e a Cicobi Copemata está sendo ali um colaborador do nosso projeto. Agora o pessoal quer saber o seguinte, viu, amor? O que a Cicobi Copemata oferece para o cliente? Eu sou aquele cara que estou ouvindo da Cicobi Copemata e quero de repente pegar o meu dinheirinho que eu recebo lá, né, todo mês e botar no banco, mas está muito caro botar nos bancos tradicionais porque os bancos me cobram, né? Eu quero ter a oportunidade de desenvolver, né, essa minha grana que eu recebo por mês. O que a Cicobi Copemata pode oferecer para o cliente? Legal, aqui obrigado. Você está com essa barba bonita, o pessoal vai gostar de te ver. Obrigado pela oportunidade da pergunta. Né? É óbvio que assim, o Cicobi Copemata é uma instituição financeira regulamentada e fiscalizada pelo Banco Central. Perfeito. Então, todos os produtos que um banco múltiplo tem, hoje nós temos no Cicobi. Sim, sim. Então, assim, o Cicobi é um banco, assim, vamos dizer, a questão de ser um banco, ter todo o sistema de um banco. Sim. Porém, dentro do Cicobi são 354 cooperativas. Uma dessa cooperativa é a Copemata, uma das maiores da Central. A nossa em torno de 10º lugar. Você olhando aí em torno de ativos, captação e tudo mais. Então, assim, a gente tem todos os serviços. E o que é legal de você hoje ser um cooperado, né? Você tem taxas diferenciadas, você tem tarifas diferenciadas, você participa das assembleias. Isso é muito importante. Você sabe o que está acontecendo dentro da cooperativa, o que está acontecendo com o seu dinheiro. Por exemplo, recentemente eu tenho uma previdência privada, de um banco que eu trabalhei e estava em conservador, eu mudei para ultraconservador. E o banco alocou o dinheiro lá numa parte de variável que eu não podia e eu tive um prejuízo financeiro. Isso na cooperativa não acontece, que isso tudo é muito regulamentado pelo Banco Central, muito acompanhado. Os cooperados estão sempre presentes nas assembleias e sabem o que está acontecendo. O que é mais legal de tudo isso? Depois de 30 anos, né, de vida financeira, de banco, eu me apaixonei pelo processo, Alex, como se faz a cooperativa. O respeito que a cooperativa tem pelos funcionários e pelos cooperados. Perfeito. Você não é tratado dentro da cooperativa como um cliente, que se amanhã ficar inadimplente, o banco corta a sua linha de crédito. Tem sanções, né? Não, aqui não. Aqui a gente tem outros olhos, tanto para os funcionários como os cooperados. E o que é mais importante de tudo isso? A gente tem tudo que você movimenta dentro da cooperativa, você tem lá uma participação no resultado depois de um ano. Ah, legal isso, hein? Esse ano, agora em junho, julho, nós estamos devolvendo para os nossos cooperados 12 milhões de reais. Que bacana. Cara, isso é muito legal. Inovador, né? Inovador. E assim, são coisas que você, no Rio de Janeiro e São Paulo, onde as cooperativas estão chegando com muita pressão, ainda não se tem o conhecimento de como trabalha o mundo do cooperativismo. No sul do país, de centro-oeste, é muito forte. É muito forte. Tanto que a gente consegue, muitas vezes, ganhar a concorrência. Então, isso é muito legal dentro do cooperativismo. Eu estive no sul agora, né? Fizemos shows agora em Curitiba e vi muito a marca Cicobi, né? E a gente sabe que a Copemata como você falou, está entre as 10 cooperativas mais fortes dentro do processo do sistema. A pergunta clara para a gente ser extremamente objetivo agora, que eu quero que você fale com o pessoal. Qual é a diferença, ou qual é a questão similar de você ser um cliente de banco tradicional e da Cicobi Copemata? Você tem os mesmos produtos que tem um banco, não vai ter muita diferença. Sim. Mas você tem um tratamento diferente que só vai ver quem for abrir a conta conosco. Perfeitamente. Que assim, eu falando é uma coisa, você lá na prática é outra. Na prática você vai ver. Então assim, tu vai ver taxas diferenciadas, né, tarifas diferenciadas, serviços de atendimento diferenciados e a sobra. Que eu acho que é tudo que você tem. Porque o que acontece? Indo um pouco mais longe, o banco, ele tem dono.
Né? Então, assim, ele tem que dar resultado para os acionistas. Se der um resultado ruim, o acionista vai embora. A cooperativa não é filantropia, ela tem que dar resultado positivo sempre. E o que acontece? Parte desse dinheiro a gente devolve para o cooperado e outra parte a gente faz trabalho social. Bacana também. Lá na Copemata, nós estamos em Cataguá, no Centro Social, nós temos mais de 400 crianças, Alex, que eu vou ter o prazer de te levar lá. Vamos lá. Estudando música, arte, a gente tira essas crianças da comunidade e investe. E aonde a gente chega, a gente ajuda a patrocinar a parte social do município, do estado. Chegamos no Rio de Janeiro agora, fizemos uma parceria muito grande com a DERJ, a DERJ é a Associação dos Distribuidores do Estado do Rio de Janeiro. São mais de 200 distribuidores no Rio de Janeiro. A Cristina, que eu tenho certeza que vai ver esse podcast nosso, é nossa amiga, e a gente tem multiplicado muitas contas pessoas jurídicas. Falando um pouco do nosso nicho de atuação, a gente trabalha com pessoas jurídicas grande, média e de pequeno porte e pessoas físicas. Na pessoa física, a gente normalmente direciona a abertura para um link do digital, que é tudo mais rápido. Só que o nosso digital, Alex, é humanizado. Não é aquele digital que você manda mensagem, você espera 5 dias para ter resposta. Você manda uma mensagem, de imediato, a nosso pessoal de atendimento vai fazer um contato com você. Legal. E assim, crédito, temos disponibilidade de crédito, temos disponibilidade de investimento, temos taxa de investimento muito boa, LCI, LCA, crédito para veículo, nossa taxa de veículo é muito boa. Venha conhecer a gente, né? Convidar a galera aí para conhecer a gente e com certeza vocês vão se apaixonar também. Não tenho dúvida. Olha, gente, eu tenho conta, tá? Eu tenho conta na Cicobi Copemata, é sensacional, aplicativo muito fácil, né? E já tô feliz, porque daqui, quando eu tiver ali ano que vem, eu também vou entrar nesse racha aí, ó. É isso que aí. legal, você pode entrar também. Viu, amor? Obrigado. Contatos, peraí. E os contatos? Quem quiser entrar em contato aí. Pode ligar para mim. Então fala, você pode falar seu telefone? Claro, vai ficar famoso no mundo inteiro, hein? Fala aí pro pessoal. 021 99 888 tracinho, para não confundir, 8898. A gente vai botar também aí embaixo, né, uns caracteres dizendo aí o contato do Vilmo, e também vamos deixar à sua disposição, um link também para você ir direto para abrir a sua conta digital. Só mais uma adendo. Fica à vontade. Hoje a nossa maior propaganda positiva com relação a tudo que você possa querer saber de cooperativismo, entra no Google, dá um Google lá, Alex, e joga lá. Entrevista com Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central. O que ele fala de cooperativismo? Muito legal. Nós crescemos 35% e os bancos cresceram 15%. Opa. Eu acho que isso aí é fantástico para você saber a grandiosidade do que está acontecendo. Hoje o Cicobi, reunindo todas as cooperativas, é a maior agência bancária do Brasil. Que bacana, que legal. Tem agência bancária do Cicobi, onde não tem agência do Banco do Brasil. Que impressionante. E assim, aqui no Rio de Janeiro está começando a ter muita coisa. Então é uma oportunidade que é muito grande. Perfeito. Obrigado você. Olha, então presta atenção. Você que é dono de empresa grande, médio, pequeno porte, você que é pastor e responsável financeiramente, às vezes também, pelas igrejas, né, suas contas jurídicas, ou você que precisa de uma conta física, né, sem pagar, né, esses valores absurdos que os bancos tradicionais cobram, entre em contato com a Cicobi, vou deixar um link para você aí, ou entre em contato com você, pessoa jurídica principalmente, entre em contato direto aí com o Vilmo, que ele vai estar pronto para te atender. Vilmo, muito obrigado. Obrigado foi você. Obrigado, Cicobi Copemata. Tamo junto. Um abraço. Ela hoje já foi regravada aí, quase todo mundo, né? Então, aí esse processo, a música entra na tua voz também, estoura também, né? Como é que foi essa migração dos morenos para uma possível carreira solo, a coisa de repente começa a se consolidar? Como é que é isso? 98 veio a Mina de Fé, Sim. Todo Mundo de Olho, Tá Afim de Sambar, 3 músicas que estouraram no disco, né? Foi um disco que vendeu milhões, que foi o disco que mais vendeu até hoje, o Tá Afim de Sambar, com essa música. Tô dentro do Olho Grande e principalmente a Mina de Fé. Sim. Em 99 a gente lança a música, o CD Pode Chegar, com a música Cordeirinho. Não vou negar, eu já fui a fama de ser mulherengo, que explodiu também, grande sucesso. Em 2000, eu saio para a carreira solo, no começo de 2000. Lanço a carreira solo em janeiro de 2000. Na carreira solo, tudo aquilo que eu estava vivendo, que eu achava que era o ápice da minha vida. Carreira solo, empresa totalmente minha, dei o nome, passei empresa, passei a marca, tudo para os garotos dos morenos, sem pedir nada. Bem, tranquilo. Falei, ó, tô indo para minha carreira solo, isso aqui tudo foi construído pra gente, não quero um centavo. Tá tudo para vocês aqui, ó. Assinei tudo já, tudo para vocês, passei pro nome deles lá. E fui para minha carreira solo, abri a minha empresa, solo, Vaguinho Produções, e fui. O primeiro disco, a música explodiu, né? Melhor Você Voltar Pra Mim, você lembra? Universal Music. A Universal naquele ano lançou 3 artistas, que eram de 3 bandas, que era a pretensão da gravadora. Né? Fui eu, que saiu dos Morenos, o Seu Jorge, que saiu da Farofa, Carioca, a Ivete saindo da banda Eva. Foram os 3 artistas assim, que a gravadora escolheu dos 3 Era o projeto da gravadora, certo. E aí,
o disco explodiu também, a carreira solo, e eu passei aquele ano ali vivendo aquilo que eu achava que era tudo para mim. Só que quando eu colocava a cabeça no travesseiro, era um vazio que eu não entendi o porquê. E eu fui preencher esse vazio com o quê? Cocaína, uísque, mulheres, boate. E nesse caminho, eu fui caminhando para a morte, né? Certamente, e para o inferno, porque eu não tinha Jesus. E foi aí, já estava com a Fabíola, eu e a Fabíola a gente se conheceu, assim que começou os Morenos, em 94, a gente se conheceu, no começo de 95. Estamos juntos desde 95, eu e a Fabíola. E os Morenos nem faziam sucesso, né? E aí, já tínhamos o nosso filho, Vaguinho Júnior, com 1 ano e meio, eu resolvi me separar dela. Na carreira solo, acontecendo tudo aquilo que eu tinha planejado para minha vida. Quero ficar sozinho. Pô, tudo aquilo que eu achava que eu ia ser a pessoa mais feliz da vida, e eu estava vivendo uma vida completamente infeliz. Carreira solo, fazendo sucesso, ganhando dinheiro, ganhando mais dinheiro do que eu ganhava antes, compondo, continuando compondo, e o Sorriso Maroto estourou com o Coração Deserto, música minha, Boca Louca, brigou comigo, tanto Pichote, e continuando gravando El Chan, e fazendo sucesso como cantor, como compositor, como produtor, produzi Sim Simpatia, produzi mais 3 grupos que também fizeram sucesso na época. Então tava vivendo o ápice. Entre aspas, tô no céu, né? Tava vivendo o ápice. Tô no céu. Achando que não precisava de mais nada. Só que eu não tinha Jesus no meu coração. E quando eu estava de folga, eu queria fugir daquelas responsabilidades todas. O que eu fazia? Pegava 10, 15, 20 gramas de cocaína, uma garrafa de uísque, me internava dentro de um motel e ficava ali 2, 3 noites. E certamente o meu fim seria uma overdose. Para fugir de tudo isso, Para fugir né? de tudo. Para fugir daquela responsabilidade. O que era esse tudo que passava na sua cabeça? Era aquela pressão toda de um artista que tomava conta de tudo. Porque eu era o dono da empresa, eu era o dono do escritório, eu era o dono de uma banda com músico, road, motorista, segurança, que era uma equipe de 36 pessoas, um ônibus, saía de casa quarta-feira, voltava na segunda-feira, né? Ganhando dinheiro, fazendo show. E quando eu chegava na segunda-feira, passava o dia com a minha família, na terça-feira eu queria de novo me desligar de tudo. Nesse momento desse ápice, né, desse pensamento assim, eu sou o cara, estou acima do bem e do mal e tal, mas com esse vazio grande, Deus já começava a falar com você ou ele falou num momento especial e específico? Como é que foi aí essa ligação? Então fala pra gente. Nessa época, a minha família vendo que eu estava, da maneira como eu estava conduzindo a minha vida, né, sumia 2, 3 noites e uma certa ocasião, a imprensa toda noticiou que eu tinha sido sequestrado, não sei se você lembra, foi matéria no Jornal Nacional, foi matéria no Fantástico, fui entrevistado pelo Bial no Fantástico. E eu estava vivendo nessa mentira, né? Aí, dessa outra vez, no dia 30 de outubro de 2000, mais uma vez, eu estava 3 dias e 3 noites. 30 de outubro de 2000. Ia fazer 1 ano que eu estava na carreira solo, vivendo o ápice da minha vida como artista, como produtor, como compositor. Sim. Mas como ser humano, estava morto, arrasado. Nas trevas. Com dinheiro, com fama. Aquele garoto que nasceu no barraco de madeira lá na Vila Cruzeiro, já morava numa mansão na beira da praia, no Recreio, no Pontão, uma casa própria que eu comprei à vista, 3 carros na garagem, já tinha comprado casa para minha mãe, casa para minha filha mais velha, casa para minha irmã, eu tinha abençoado a minha família toda, a minha equipe de trabalho, quase todo mundo eram primos, empregando 30 e poucas pessoas, ajudando todo mundo. Sim. E ajudando bandas que estavam começando. Eu paguei discos para pessoas, para bandas que eu queria. Pô, os caras tão guerreiros, estão tocando há mais de 10 anos, nunca ninguém ajudou, pegava 50 mil, aí vai lá no estúdio, grava o disco de vocês. Pá. Fiz isso com várias bandas, várias. Então, além de ganhar muito como artista, eu estava ganhando muito como compositor e como produtor também. E aí fui ajudando um monte de gente, mas eu mesmo estava me destruindo, entendeu? Foi nesse período que eu me separei da Fabíola. Eu me separei da Fabíola logo assim que começou a minha carreira solo. Nessa separação, a Fabíola entrou num quadro de depressão profunda, quase chegou ao suicídio, até que ela recebeu um convite para ir numa igreja com uma amiga. Aí foi ela, a amiga, a minha sogra e o meu filho Vaguinho Júnior, que na época tinha 1 ano e pouco de idade. Ela ali aceitou a Jesus e começou a orar pela reconstrução, primeiro pela vida espiritual dela e pela nossa vida. Só que eu não sabia que a Fabíola estava na igreja. Até chegar no dia 30 de outubro de 2000. No dia 30 de outubro de 2000, eu estava ali 3 dias e 3 noites dentro do Motel Condor, no Meia.
30 gramas de cocaína e uma garrafa de uísque. Durante 3 dias eu não bebi nada saudável, não comi nada, só cocaína e uísque. No terceiro dia eu comecei a passar mal, respiração ofegante, boca entortando, a língua presa, o olho arregalado, dente trincado. Eu percebi que eu estava tendo uma overdose e que eu ia morrer. E eu não conseguia parar de usar. Uma grande quantidade ainda de cocaína. Eu separei mais uma quantidade e falei assim, agora eu vou cheirar essa aqui e vou morrer. Um cara inteligente, um cara que era respeitado como cantor, produtor, compositor, um cara que todo mundo achava que era super inteligente, mas que estava morrendo, que não tinha força para superar aquilo. As pessoas não viam esse outro lado, né? Esse outro lado ficava dentro de um quarto de motel, né? Um quarto de motel. Um prato de cocaína e uma garrafa de uísque. E aí eu peguei o telefone e falei assim, vou ligar para a Fabiola. Que eu sabia que eu amava a minha mulher, eu sabia que eu amava a minha família, mas eu não conseguia ter força para ficar com ela. E aí liguei para ela, falei, Fabiola, eu tô no Motel Conde, eu preciso de você, vem me encontrar. Mas eu liguei para ela para pedir perdão a ela e eu ia cheirar e ia morrer. Ia ter overdose. Esse era o seu plano? Esse era o meu plano. Eu sei que eu vou cheirar e vou morrer. Eu sei que não tem mais jeito para mim. A Fabiola, nesse dia, ela estava na casa dos meus pais, no Recreio, com o Júnior. Ela tinha de levar o Júnior para o meu pai e para minha mãe ver. Quando ela chegou lá, minha mãe falou, filha, dorme aqui com o Júnior. Tem 3 dias e 3 noites que o Vaguinho está desaparecido, ninguém sabe onde ele está. Fabiola já imaginou saber o que eu estava fazendo. Qual era a história? Aí foi quando eu liguei para ela estava exatamente na casa dos meus pais. Quando ela atendeu, eu falei, vem me encontrar, estou no Motel Conde, eu preciso falar contigo. E desliguei o telefone. Aí minha mãe, quem foi que ligou? Quem foi? Aí foi o Vaguinho. Onde é que ele está? Ele está bem? Onde é que ele está, minha filha? Tem 3 dias que meu filho está sumido. Minha mãe já esperava uma notícia assim, né, a pior possível. Aí a Fabiola, ele falou que está num lugar lá no Motel Condor, no Meyer. Eu não sei nem se é para eu ir lá, mas eu não quero ir não. Pela voz dele eu já percebi que ele está daquele jeito. Meu Deus. Aí a minha mãe, vai lá, filha, vai lá sim, vai lá, porque ele está sumido, ele está precisando de você. Vai lá que eu fico aqui com o Júnior e eu vou ficar aqui orando. Aí a Fabiola orando, que a minha mãe também não era crente. E a minha mãe também não sabia. A Fabiola fez um propósito de não falar para ninguém que estava na igreja. Certo. Foi quando a Fabiola orando, minha filha, eu estou frequentando a igreja. Eu tinha uma tia, a Jurema, que essa tia ganhou quase todo mundo para Jesus, dali de Campo Grande. Eu vou ficar aqui orando, eu tô indo na igreja com a Jurema. Aí a Fabiola, poxa, dona Bibi, eu também estou frequentando uma igreja há quase 1 ano. Mas tu não falou nada? Eu resolvi não falar nada. Então você só fica orando aí que eu vou lá. Tua mãe já tinha saído ali daquele... Aí minha mãe já ligou para minha tia, Jurema, a hora aí que a Fabiola tá indo encontrar o Wagner. A hora aí, minha irmã que estava desviada tinha voltado para Jesus também, para orar por mim. E aí toda a família orando. A Fabiola, quando chegou lá, me encontrou, quase morto já. E eu, a boca torta, olho arregalado, igual um bicho. Aquele artista idolatrado, famoso. Você não usou aquela última carreira de Deus, segurou esperando ela chegar. Esperando ela chegar, estatalado. Quando ela chegou, ela encontrou aquele artista idolatrado, famoso, que todos os finais de semana estava nos programas. Gugu, Xuxa, Faustão, Silvio Santos, Hulk. Ali em cima da cama. Aquele trapo. Trapo de homem. Prato de cocaína numa mão e a garrafa de uísque na outra. Ela olhou, mas ela não fez nada. Ela simplesmente sentou na cama, virou de costas, começou a mexer os lábios e fechou os olhos. Estava orando e eu não sabia. Até que em determinado momento eu virei para ela e falei, Fabiola, me perdoe. Ela olhou para mim, o que você está falando isso? Porque para mim não tem mais jeito. Eu sabia que eu ia cheirar e ia morrer. Ela não estava orando pelo famoso cantor, compositor, ela estava orando pelo trapo, Wagner. Essa é a oração. Na verdade, aquele trapo. Ela conta, quando ela vai pregar, né, ela hoje prega no Brasil inteiro, pastora Fabiola Bastos, que o dia que ela quase cometeu suicídio, ela ouviu uma voz mandando ela se suicidar e outra voz falando, Fabiola, você não pode fazer isso. E quando ela sentou na beira da cama, que ela viu aquela imagem, eu ali morrendo de overdose, ela veio essa voz de novo e falou, tá vendo aí, você tá orando, tá jejuando, tá fazendo campanha, não tá adiantando nada, ele vai morrer. Mas veio a outra voz e falou com ela, continua orando, continua orando. É real. A vida espiritual é real, é mais real do que a gente está aqui, um tocando no outro. É mais real do que isso aqui. Sim. Eu tô vendo a tua emoção, por isso a realidade, né? A gente vê os olhos... É o testemunho real, né? É o testemunho real. Isso é muito importante. E esse momento?
Ali o que Deus faz em você, o que você Foi sente? quando eu falo pra ela, Fabiola, pra mim não tem mais jeito. Eu já tentei de tudo. Eu tinha tentado tanta coisa, já tinha matado galinha, bode, boi, porco. Podia até ser um fazendeiro hoje, tanto bicho que tinha matado. Dono de frigorífico. E aí a Fabiola, pela primeira vez, ela que estava 1 ano na igreja, sem falar nada, nunca tinha pregado pra ninguém, não tinha falado de Jesus pra ninguém, ela pela primeira vez vira pra mim, vira de frente pra mim e fala, Vaguinho, eu conheço um que pode te ajudar. Eu mostro o prato de cocaína, a garrafa de uísque pra ela e falo, quem? Quem pode me ajudar? Quem? Ela olha dentro dos meus olhos e fala, o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Eita. Vaguinho, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Mas ela falou com tanta certeza e tanta confiança, eu fiquei olhando para ela assim, eu botei o prato em cima da cama, a garrafa de uísque do outro lado, levantei as mãos, fechei os olhos e falei, Jesus, entra agora na minha vida, Jesus. Quando eu falei, a minha língua desenrolou, eu percebi que o meu dente já não estava mais trincado, foi só eu falar, Jesus, entra agora na minha vida. Meu Deus. Eu estava igual um bicho, eu fiquei completamente careta como eu tô aqui agora na tua frente, Alex. Embora hoje é que diga que eu fiquei maluco, mas hoje eu encontrei um doido igual a mim aqui, que é maluco por Jesus. Exatamente. Essa loucura eu quero ter pro resto da minha vida. Naquele você mesmo também. momento eu percebi o poder que há no nome do Senhor Jesus. Porque uma pessoa que cheirava, que usava tanta droga, tantos anos, né? Comecei a usar ainda adolescente, nas rodas de samba, com 14, o 15, ambiente 16 te levava anos. a isso, né, cara? E eu sabia que quando eu parava assim, usava muita droga, quando eu parava de usar, eu ficava pelo menos ali umas 12 a 20 horas ainda sob o efeito daquela droga. Eu sabia muito bem, eu já estava com 36 anos quando eu aceitei Jesus. Eu sabia os efeitos depois de usar droga. E eu fiquei completamente careta como eu tô aqui agora na sua frente. Que limpeza. Eu vi que eu fiquei assim completamente que limpeza. Careta. Eu virei para a Fabiola e falei assim, Fabiola, verdadeiramente Jesus Cristo existe. Olha como é que eu olha como é que eu fiquei. Ela olhou para mim aqui assim, ela percebeu que eu tinha mudado completamente. Aquele cara que estava igual um bicho, eu fiquei... Porque era uma legião de demônios que estava em mim, né? Mas eu pedi para Jesus entrar na minha vida e não tem demônio que fique. Uma coisa totalmente sobrenatural. Né? Sobrenatural. A minha experiência com Jesus foi essa. A minha primeira experiência com Jesus foi essa. E eu acreditei tanto no poder de Jesus que desde aquele dia nunca mais eu bebi, fumei, cheirei, me droguei, me prostituí, eu nunca mais enganei a minha esposa. Amém. E desde aquele dia 30 de outubro de 2000, eu acreditei que Jesus entrou na minha vida. Eu acreditei que Jesus fez uma obra na minha vida e até hoje eu estou firme nos caminhos do Senhor Jesus. Amém. Já vão completar agora, dia 30 de outubro de 2023, vai completar 23 anos que eu entreguei a minha vida para Jesus. Amém. Drogado dentro de um quarto de motel. Essa experiência que esse homem teve, imagina quantas experiências a gente pode ouvir de tantas pessoas, que às vezes são anônimas, não tem essa oportunidade, né? São anônimas do dia a dia. E às vezes isso acontece com você. Você pode estar na mesma situação ou até pior. Mas Deus transforma. Deus realiza a grande transformação no homem. Você pode ter certeza disso. Aí você não para mais. É uma vida nova, irmão. Tudo se fez. Eis que tudo se fez novo. Verdade. E aí, eu preciso só dar uma adiantadinha, mas eu cheguei aonde eu queria, que era o ponto de transformação. E aí, Deus te resgata de uma tal forma que aquilo não cabia mais no teu coração. E aí você falou assim: agora eu quero viver. Ou ainda teve resquícios do velho homem. Não, o que aconteceu, eu tive plena certeza do que Jesus tinha feito da minha vida, que eu queria ficar com Jesus. Uma coisa nova. Eu tava morrendo, cara. Eu tava morrendo. E o dinheiro, a fama e o sucesso não puderam fazer o que Jesus fez na minha vida. Daí, por que essa questão hoje, de lá para cá, logicamente com uma vivência, né, diferenciada, um doutrinamento dentro da igreja, aprendendo, né, aprendendo a palavra, né? Isso foi uma coisa que foi acontecendo paulatinamente? Ou você, desde já começa a contar o teu testemunho e de repente, essa questão pastoral entra na sua vida? Como é que foi isso? Não, houve um aprendizado? Quando saiu na imprensa, logo depois, 1 mês, 2 meses, Vaguinho aceitou Jesus. Poucos meses depois eu estava me batizando, minha esposa. Batizou eu, minha esposa, meu pai e meu tio Joãozinho, que era esposo da minha tia Jurema, a primeira evangélica da minha família. Eu orava há 30 anos pela vida do esposo. Quando ele viu o que Jesus fez na minha vida, ele resolveu realmente aceitar Jesus e foi batizado junto comigo. E que igreja, mãe? Na Sara Nossa Terra, aqui na Barra da Tijuca. Ali em Bispo Francisco. Francisco?
Era numa galeria? Começou ali no teatro, galeria? Onde hoje é a Devec, e depois foi pro Terra Encantada. Exatamente, eu me lembro, eu cheguei aí na da galeria. A gente se casou na Terra Encantada, eu e a Fabíola, a imprensa noticiou até que eu tinha alugado a Terra Encantada por causa mas na igreja que era nossa lá dentro. É verdade. Quando que surge essa questão ministerial que você quis elevar? Não quero só ficar que eu fiz com Deus. Alex, o que eu vejo assim, muitos cometendo erros, né? Às vezes, não, vou largar tudo e vou... Eu fiz uma coisa, eu fiz um propósito com Deus. Eu tinha muitos compromissos. Eu tinha empresa, eu tinha 30 e poucos funcionários, eu tinha shows marcados até o carnaval de 2004 na prefeitura de Quissamã. Eu era um artista por conta do repertório que eu tinha de músicas minhas, com El Chan, Molejo, Sorriso Maroto. Então eu fazia um show de 2 horas só de sucessos. Além das músicas minhas que eu cantava, que estouraram na minha voz, as músicas minhas de sucesso com as bandas todas do Brasil. Ou seja, um show super cotado para qualquer... Prefeituras, eu saía de, como eu te falei, eu saía de casa na quarta-feira, entrava no ônibus leito, a gente saía fazendo na cidade, depois entrava, fazia umas 5 horas de viagem, 6 horas, e ia fazendo aquele roteiro que os contratantes já preparava, já fazia a sequência, né? Ia para São Paulo, fazia 4, 5 cidades, ia para Minas Gerais, fazia 4, ia para o Sul, Porto Alegre, fazia São Francisco do Sul, Curitiba. Então minha vida era essa. E isso não virou fumaça de um dia para o outro. Você tinha os compromissos que tinham que ser cumpridos. Cancela tudo, não tem como. É lógico. E o contrato que eu tinha acabado de fazer com a gravadora, de 3 anos. Né? Na verdade, 4 anos, o contrato que eu tinha feito com a gravadora. Então, o que aconteceu? Pega um advancezinho de repente? Tinha comprado a casa, né, na carreira solo. Então, o que aconteceu? Eu fiz um propósito com Deus. Comecei a receber convites de gravadoras. Vamos gravar um disco gospel, você é muito famoso, tá na televisão todo dia. Faz um disco gospel e continua tocando a sua carreira. Mas eu fiz um propósito com Deus e Deus falou comigo, não. E eu entendi uma coisa, cara, que de uma fonte não pode sair 2 águas. Não critico quem está lá cantando no mundo, quem está cantando gospel, quem está fazendo isso, aquilo. O meu propósito com Deus foi esse. Falei, quando eu me desvencilhar de todos os meus contratos, quando eu estiver completamente livre, eu somente vou adorar a Deus até a vinda do Senhor Jesus. Existe uma música do Novo Som que fala assim, será possível de uma fonte só jorrar água salgada e água para beber. Opa, quero ouvir essa aí, hein? Quero botar um pagodinho, um cavaco, um pandeiro. Dá para fazer. Então eu tomei essa decisão. Com o que você falou, né? Não dá para misturar, né, cara? Não tinha como. Eu subi no palco, cantar, tô dentro, tô fora, marrom bombom, tira a calça jeans, bota o fio dental e depois pegar no microfone, entrar na igreja e cantar, meu Jesus maravilhoso. Eu sempre fui um cara de muita verdade, em tudo que eu vou fazer. Senão a água fica saloba, que é a pior que tem, né? Não, e eu não sou assim. Em tudo que eu fui fazer, eu sempre me entreguei por completo. Eu nunca fui de fazer nada pela metade. Estou no grupo de morenos, ó, vou sair, vou para carreira solo, é a minha carreira solo. Perfeito. Terminou em 2004, quando eu fiz o último show, Prefeitura de Quissamã, quase 50 mil pessoas, no Carnaval de Quissamã. Quase 50 mil pessoas. Quando chegou na metade do show, eu parei o show e falei, ó, quero falar uma coisa para vocês. Hoje é o último dia que vocês estão me vendo pegar no microfone para cantar essas músicas que vocês estão cantando. Quero agradecer a todos vocês pelo carinho. Meu empresário que está aqui, que era um espanhol, o prefeito, era um grupo de contratantes que me levava para o Brasil inteiro. Mas eu quero agradecer a todos vocês. Hoje é o último show. Meu empresário, minha equipe já está sabendo. A partir... Agora eu vou dar tirar umas férias aí de uns 6 meses. E só vou pegar no microfone para cantar isso aí. Comecei a cantar, meu Jesus maravilhoso, no meio do show, no carnaval, 50 mil pessoas. Pessoal chorando, muita gente. Terminei de cantar e não tinha mais como voltar a cantar música secular. Fiz apelo, preguei, dei testemunho. Jesus me curou das drogas, Jesus me tirou da maconha, da cocaína, da cachaça, você que tá aí enchendo a cara. Prefeito assustado. Cara, o prefeito com o olho arregalado, o contratante arrancando os cabelos. Falei, já era, agora é o último mesmo. Foi meu último show. Em Quissamã, na prefeitura de Quissamã, carnaval de 2004. Foi o último show secular que eu fiz. E dali em diante, quando foi em fevereiro, né, o carnaval, e fiquei em março. Quando chegou em abril, o bispo Abner me chamou para ir fazer participar da vigília. Ele tinha me visto num culto dentro do presídio com o Marcos Pereira e com a Elaine, para participar da vigília de Madureira. Sim. Aí eu fui lá
Eu já tinha feito a música Entrega o Teu Caminho ao Senhor e O Dono da Boca. Ele canta aquela música que eu vi você cantando no presídio, não sei o que. Eu fui e cantei. O Dono da Boca, ele gostou demais. Ele, quando acabar aqui a vigília, o Vaguinho vai estar lá na frente, todo mundo lá para comprar o CD dele, que ele agora só louva para Jesus. Eu falei, tá lá o CD, Vaguinho? Eu falei, pastor, não tem CD, tem CD não, nenhum. Não tem nada. Ele, porque, pastor, eu larguei tudo, tô há 6 meses sem fazer nada, tô há meses sem fazer nada, eu tinha parado em março, não, eu tô há meses sem fazer nada e minha vida já mudou tudo. Aí eu já saí do Recreio, fui morar na Baixada Fluminense. Já cada mês que passava eu vendia um carro. Porque você ainda tinha um padrão de vida, né? E os compromissos, mas eu queria Jesus. Aí eu saí do Recreio dos Bandeirantes, numa casa na beira da praia, e fui morar em Edson Passos, Mesquita. E fiquei lá morando um ano, numa casa muito boa. Aí saí de lá, fui morar 2 anos e meio em Nilópolis. E o telefone tocando, você é bobo, cara, tem show pra você fazer. E saí de 3 carros importados, quando chegou no final eu tava com uma EcoSport. Eu e minha esposa. E ela agarrada na minha mão, não, vamos continuar. Fabíola ali contigo. Tamo aí. Esse ano agora, 2024, né? Eu vou completar 20 anos de ministério. Quando chegou em abril, no dia do meu aniversário, 21 de abril, eu lancei o primeiro disco. Fiz um disco em 15 dias. Meu primeiro disco chamado, que tem O Dono da Boca, Entrega o Teu Caminho, Sim, Senhor. Foi em 15 dias nós fizemos esse disco com uma oferta que o Bispo Abner me deu de 11 mil reais. O cara que entrava no estúdio com 200 mil, que tinha camarão, que tinha uísque importado para todo mundo, por música toda. Eu entrei com vivendo 11 uma mil nova reais, realidade. Com 11 mil reais para fazer um disco aqui em Jacarepaguá, no estúdio do Sinal de Alerta, o Samuel? Samuelzinho. Produção do nosso querido Bonfim, que tinha tocado comigo na banda secular. Sim. E assim eu fiz o primeiro disco, sem 1 centavo no bolso. O Bispo Padre falou, cara, faz esse disco correndo, manda fabricar. Você precisa ter alguma coisa, né? Manda fabricar, porque eu quero você lançando esse disco dia 21 de abril, meu aniversário. Dia 21 de abril tu vai lançar esse disco lá na convenção da Madureira, em Paulínia, São Paulo. Nesse dia, teve a convenção no Sumaré e depois foi todo mundo para o estádio, que foi o dia que ele consagrou o Jairinho e a Cassiane como a primeira pastora da Assembleia de Deus de Madureira. Bacana. Eu cantei nesse dia. Eu tô dentro... cantei nesse dia. É muita história. O Dono da Boca, Entrega o Teu Caminho ao Senhor, e lancei o meu CD no dia do meu aniversário, dia 21 de abril de 2004. Eu quero te fazer uma proposta. Sim. Quero te fazer um convite. Não deu tempo para cantar toda. É papo para mais de metro, é uma experiência muito grande. E eu queria, se possível, eu preciso finalizar aqui esse episódio. E eu queria que a gente parasse por aqui e a gente começasse no próximo episódio, se possível, com a pastora Fabíola comigo. Sim. Que aí vai ser legal também, que eu quero colocá-la nessa história, porque ela é extremamente importante. De quem estava do outro lado, ela é extremamente importante, para que a gente possa pegar daqui para adiante. Você pode me dar esse prazer, esse privilégio? Com certeza. Então tá bom, gente, olha... E aí eu vou trazer o cavaquinista pra gente cantar os pagodinhos. Tá ótimo, a gente vai então pro outro Dono estúdio. Da Boca. A gente vai pro outro estúdio ali. Teu caminho. Eu quero te convidar para você vai ser o primeiro convidado a fazer o seguinte, aí pro outro estúdio, pra gente ter até esse cavaquinho pra gente fazer. Vamos fazer. O cavaquinho, tantão, pandeiro, pode? Pode, lógico. Ai, meu Deus. Então, olha só, você de casa, você já viu aqui as maravilhas, um pedaço das maravilhas que Deus fez na vida desse homem e dessa família. Não é? Na vida dele e de toda a família. Da mesma forma que ele ajudava o pessoal lá atrás, o grupo lá de pagode, o pessoal que trabalhava com ele ajudou com certeza a evangelizar tantas pessoas dentro da família, pessoas que antes também dele aceitaram a Cristo, oraram por ele, como mãe, como a própria Fabíola, que hoje também é pastora de um ministério maravilhoso, os filhos, a família. Então, olha só, a gente vai ter uma sequência disso aqui que é muita história, é uma coisa muito prazerosa eu estar fazendo isso aqui. Cara, ó, eu tô emocionado, porque a gente só fala assim, se vê no lugar, né? Oi, como é que tá? Tudo bem? Mas
essa história, que eu também tô conhecendo igualzinho a vocês. A gente tá conhecendo essa história e isso aqui é muito bom por isso. O podcast é muito bom por isso, porque eu também fico assim, extremamente feliz em ouvir isso aí, porque isso também serve para minha vida em vários pontos. Em vários pontos. Sou uma pessoa normal que tem problemas, tem situações às vezes difíceis para mim. Entendeu? Eu posso só encerrar aqui? Não, a gente... Antes de encerrar, eu lancei o disco no dia 21 de abril de 2004, né? Encerrei a carreira em fevereiro, e aí tive que fazer o disco em 15 dias para lançar o disco. Lancei um disco independente. Aí comecei a vender, né? Ia nas igrejas, pagode, gospel. Sim. O cara era cheirador, mulherengo, cheio de filho, tava lá na Bahia do Goiás, agora tá vendendo, agora virou cantor, gospel e pagode. Ninguém acreditava. O Bispo Abner foi um dos primeiros que acreditou. E aí, o próprio pastor Silas me convidou muito, me lembro que o pastor Zé Santos me chamou para cantar no culto da Vitória, ainda na sede antiga da Penha. Eu, quando olhei aqueles caras assim, tudo cabeça branca, eu cantei 2 músicas de adoração. Quando terminou, ele pegou: meu filho, eu que mandei te chamar aqui, que eu quero ouvir um pagode gospel. Eu voltei e cantei 2 pagodes. Você praticamente começou a importar isso para cá, isso. né? E aí passou. O CD independente, a gente vendeu 500, 1.000, 2.000, 3.000. Daqui a pouco eu tinha vendido 30 mil cópias, independente. Foi quando eu recebi o convite da Melodia, do nosso querido Marcelo, para fazer parte da gravadora da Melodia. Sim. Teve uma gravadora. Gospel... Não me lembro. Mas lembro, sim. Teve o selo da Rádio Melodia, sim. Top Gospel? Top Gospel, exatamente. Aí fui, né, recebemos, foi eu, Elane, Nívia. E aí quando chegou, isso foi no final do ano, né? No final do ano já de 2004. Finalzinho do ano. Iniciamos ali em janeiro. Só que era uma outra história, né? A Top Gospel, direção da Claudinha Fonte, distribuindo para o Brasil inteiro. Quando chegou, eu fui para lá com 30 mil cópias vendidas em janeiro de 2005. Janeiro, fevereiro, março. Em abril, um ano exatamente depois de eu ter lançado o disco, em abril, dia 21 de abril, feriado de 2005, na Quinta da Boa Vista, o meu presente de aniversário foi o meu primeiro disco de ouro gospel. Bacana. Que eu entrei cantando e logo depois de mim entrou a banda Novo Som cantando. Você tá lembrando agora? Tô lembrando, na memória agora. Aqui, é verdade. Eu acabei de cantar, vocês ouviram agora o pagode? Alessandro Francisco Silva. Vocês ouviram agora o samba aí, o pagode aí, abençoado com ele. Ele era apaixonado pelas minhas músicas. Agora vamos ouvir aquele rock abençoado com Novo Som. Você com a bandana, assim, todo de preto, a roupa todo roqueiro. A bandana, assim, todo de preto. Eu falei, eu falei, rapaz, olha isso, rapaz, os caras são bons. Vamos guardar esse ponto? Você não lembrava disso, não, né? Não lembrava. É bom de memória. Foi no dia que eu ganhei meu primeiro disco de ouro. Com 100 mil cópias, né? 100 mil cópias. 100 mil cópias vendidas. Depois vendeu dali, foi 250 mil cópias, 500 mil cópias. Esse disco, o primeiro, hoje, mais de 1 milhão vendido. Então, segura aí. Que isso é só a primeira parte, igual novela, não tem o primeiro capítulo, o segundo, vamos ter o segundo capítulo. Cara, eu quero te agradecer, eu vou só finalizar e vou te deixar depois que você falar ali naquela câmera, um abraço pessoal e um até breve. Deixa eu só agradecer meus patrocinadores. Vamos lá. Tem gente aí que eu amo muito. Obrigado. Lu Rodrigues, Marcelo e Sabrina, sensacional, são maravilhosos. Você precisou de roupa boa. Douglas, nosso irmão. Meu irmão, isso aí eu amo demais. Eu tô deixando, o Vaguinho que tá falando dos caras, tá vendo? Nem precisa falar. Quero agradecer a Cicobi Copemata, conta digital, gratuita, abre na Cicobi, sensacional, eu tenho a minha, você pode ter a sua, e sem custo, tá? Custo zero. Esbacem, eu e Vaguinhos, né? Somos associados da Esbacem, um abraço pro Slam, pro Cleiton, pessoal, gente boa demais, top demais, que vieram com essa ideia aí pra formar isso aqui, né? A ideia deles, cara, vamos fazer um negócio legal, a gente quer dar um boom no gospel, show, que top, bacana. Top. Land Space, um dos melhores restaurantes da Baixada Fluminense, Alô Queimados. Daqui a pouco a gente vai estar aí para fazer aqui. Você tá com. Vamos jantar lá. Vamos comer. Da Baixada. Vamos lá comer o jantar. Romero, guarda um pratinho, vai lá. Eu, Liana, né? Pastora Fabíola e Vaguinho. Vamos lá jantar, hein? Vai. Lu Rodrigues, já falamos quando eu e Vaguinho queremos ficar elegantes aqui. Casamento, aniversário. Aluguel de... Clipe, meus clipes aí, ó, que tem aquela Kombi lá que eu tô com os blazers bonitos lá, tudo Lu Rodrigues. O Marcelo e o João são Marcelo, a Sabrina. Sensacional. Lazare Veículos, carros novos, seminovos, de excelência.
você tem na Lazar. Eu compro os meus carros com o meu parceiro Marcelo também, que é xará do Marcelo da Lu Rodrigues. Marcelão, um abraço pra você. Vou levar o Vaguinho aí, ele vai comprar uns 5 carros aí. Eu tô precisando, Opa, tô a pé. Então fica tranquilo. Teleeletrônica, se você quer instrumentos musicais de qualidade de todas as marcas, inclusive esse Shure aqui. Obrigado, Shure, por ter me proporcionado ser endorser de vocês. Adorei esse microfone só pro podcast, olha que legal. Obrigado, pessoal da Teleeletrônica também, que deu essa força, foi a ponte aí. Obrigado, Cláudio. Se você quer equipamento de qualidade, entre em contato com a Teleeletrônica, que ela entrega para o Brasil inteiro. Uma das maiores lojas do Brasil, tá? Abradex, Douglas, beijo. Vaguinho tá mandando Douglas, beijo. Te amo, meu irmão. Dantal aqui, meu parceiro de móveis, né? Que é móveis bonitos. Se você quer aquele deck de madeira, olha aí, Abradex, né? É Douglas, melhor que nós temos no planeta. Douglas tá sempre pagando almoço, é uma beleza. Douglas fora da Pra deixar a sua crente, é gente de Deus. Pra deixar a sua roupa limpinha, bem passada, cheirosinha, Lavanderia Nova Barra. Isso dá um diga, hein? Pra deixar sua roupa limpinha, bem passada e cheirosinha, pra Nova Barra, a sua lavanderia. Cleiton, ó, vai ter que pagar um dinheiro ao Vaguinho. Olha aí, hein? Vaguinho, dá um beijo pro pessoal, manda um beijo aí de um minutinho, beijão fala pro pessoal aí. Deixa eu mandar um beijo aqui pros meus pastores, pastor Silas, pastor Silas Filho, pastor Dilton. Te vi com o pastor Silas Filho e na Abradex, na Advec de Pingo d'Água. Isso, a todo o povo da Advec. Aproveitar e mandar um beijo para todo o povo aqui da Advec Recreio, nossos pastores, pastor Bruno Fernandes, pastor Matheus Loli, todos os nossos pastores queridos ali. Um beijo, claro, para a Mina de Fé, a mulher mais linda do planeta. Mês de maio agora de 2023, estamos completando 28 anos de namoro delícia. E 20 anos de carteira assinada. Que delícia, hein? Beijo, meus filhos, meus netos, toda a nossa família. Obrigado, Vaguinho, mais uma vez. Para vocês de casa, que Deus abençoe. Semana que vem a gente está juntinho aqui novamente. Mas, ó, se liga. Onde há Deus, nada falta mais para sua vida, amém, tá bom? Amém. Beijo grande, Deus abençoe. Graça e paz, pessoal. Semana que vem estamos juntinho aqui com mais um Encontro Gospel comigo, Alex Gonzaga. Valeu.